conheci. Então, é um grande prazer para mim poder fazer parte, agregar algumas mulheres, né, e dar essa contribuição para a sociedade, que é o que também você faz, através da BPW. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, recebê-las aqui na Assembleia. Me coloco à disposição de vocês, não só aqui na Assembleia, né, através do nosso gabinete do deputado Altair Moraes, e também falar que eu sou influenciadora digital das Mulheres de 40, tenho um site, um blog, redes sociais, no Instagram, no Facebook, e dizer uma coisa muito importante, Cláudia. A incidência de câncer de mama nas mulheres de 40 é muito maior. A doutora Rita vai poder falar aqui. Então, eu faço questão de fazer esse alerta, até porque o meu público é composto com mulheres de 40 ou mais, né, Clarísia? De 40 ou mais, eu acabei de fazer 48, aí hoje ela falou para mim, e aí, quantos anos você fez? Eu falei, 48, como é que fica mulheres de 40? Ah, vai ser mulheres de 40 a mais, assim, um maisinho do lado, né? Mas, então, minhas queridas, é um prazer estar aqui com vocês e uma grande honra poder liderar essa roda de conversa com mulheres que eu tenho certeza que têm muito a contribuir nesse dia. Bastante. São histórias bem bacanas. Então, vou começar convidando a nossa associada e a mais jovem startupeira aí, a Andréia Destre, da Friends B e da BPW. Bem-vinda, Andréia. Senta aqui, ó. Puxa para cá, onde tem o microfone para você. Acho que cabe. Clarísia, por favor, da Unacan. Aqui com a gente. Não importa a quantidade de pessoas que nós temos, mas sim a qualidade. A qualidade, também acho. Fernanda Mazzi, do Lion Sororidade, queridíssima, por favor. Pode escolher. Silvana Zugaibe, da CIA Talks. Gente, eu preciso fazer um adendo aqui antes de chamar a doutora Rita, por favor, porque a gente precisa comemorar uma coisa. A Sil, essa semana, por coincidência ou não, ela conseguiu saber que ela já pode tirar o catéter. Coisa boa. Ela está super feliz, obviamente, né? Vocês vão entender um pouquinho mais o que isso significa daqui a pouco a fala dela, mas eu queria deixar isso registrado porque é uma alegria, né, Fê? Você também. Eu que escapei disso, então. E a nossa queridíssima, obrigada, doutora Rita Dardes, né? Agora eu falei certo. Por favor, acompanhe aqui conosco para a gente poder conversar um pouquinho. Meninas, eu tenho uma apresentação. Eu vou para a plateia. Se você quiser, se vocês que sabem também. Você sabe, quer me dar? A gente pode meio passar. Deixa. Porque eu acho que é uma participação legal, né, para a gente fazer. A gente vai tirando tudo, né? Vamos lá. Bolsa de amarelo é isso, gente. Primeiro, eu gostaria que a nossa querida Andréia, da Friends B, se apresentasse, que cada uma de vocês se apresentasse, fizesse uma breve apresentação, para que todas a conhecessem, né, as conhecessem, e contar um pouquinho da sua história, né, e por que você está aqui hoje. Então, pode começar a nossa querida Andréia Destre, da Friends B. Olá, pessoal. Esse microfone tá, acho que está bom agora, né? Bom dia a todas. Tive o prazer de já conversar com algumas na chegada. Foi com grande alegria que eu recebi o convite da Cláudia para estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco da minha história. Eu acredito que eu tive câncer, né? O tratamento ele continua por longos anos, né? Mas o pior já passou. E eu acredito, de fato, que quando a gente fala o que a nossa experiência, como é que foi para a gente pode, de fato, ajudar outras pessoas, diretamente e indiretamente, a quem está aqui hoje e a todos que vocês se relacionam também, né? Então, acho que eu começo contando um pouco, vou dar ênfase na história do câncer, obviamente, né? Mas eu começo contando um pouco que a minha trajetória profissional
ela vem focada em recursos humanos, e isso tem a ver com a startup que eu criei, que eu vou contar depois na sequência. E como é que entra essa história do câncer na minha vida, né? Eu hoje tenho 49 anos, ainda posso participar dos Mulheres Oba, de 40. Isso. É bom botar o mais logo. Vou colocar, eu também preciso fazer isso. Bom, e quando eu estava com 47 anos, então bem recente isso, eu estava num domingo em casa, eu lembro muito bem, que me deu uma coceira, aqui assim, né? Levantar para vocês verem melhor. Né? Deu uma coceira normal, cocei aqui assim. Deixa eu ver, André, onde é? Aqui assim. Embaixo, tá. Coçar. Uhum. Normal. Só que nesse movimento de coçar, eu senti uma bolinha, né? E aí eu falei, aquele momento, né? Você fala assim, tem mesmo uma bolinha, né? Aqui. Aí fui para o espelho, tirei a blusa, levanto o braço, posição oficial, né? E começo, eu falei. Aí eu aperto e falo assim, nossa, essa bolinha, a pele está repuxando. Primeiro momento de pânico. E era muito leve, muito leve. Mas eu tenho uma característica, quem me conhece melhor, eu sou muito pragmática, muito focada nas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, encaro tudo de frente, vou embora, né? E eu falei, nossa. Aí eu vou mostrar para o meu marido, né? Amor, olha aqui, tem uma bolinha no meu peito. Bolinha? Tem uma bolinha. Olha aqui. Aí ele aperta. Não tem nada aí. Aí eu, deixa eu ver o outro. Está igualzinho. Eu falei, caramba, não está. Você está vendo que a pele está repuxando? Aí ele, impressão tua. Eu virei para ele, como sempre, né? Acontece sempre. Eu falo para ele, amor, eu não faço drama. Tem alguma coisa aqui. Isso era domingo. Aí, na segunda-feira, eu trabalhava numa automotiva, que tinha um posto de saúde e tal. E médico, né? Enfim. Eu falei assim, nossa, eu vou fazer o seguinte, eu vou direto na médica do trabalho. Assim, ela faz o exame, já me pede mamografia, ultrassom, tudo. Porque quando eu for na minha gineco-masto, que, por sorte, a minha gineco também é mastologista, né? Falei, quando eu for na minha gineco, eu já estou com tudo pronto. Pragmática, gente. Aquela coisa assim, né? Foco, fazer, agilidade e tal. E assim eu fui. Primeira preocupação minha no trabalho foi, isso é confidencial? A nossa conversa é confidencial. Eu e a diretora de RH, né? Então, assim, isso aqui é confidencial, né? Já sabia que era, mas queria ter certeza que era confidencial, né? E porque afeta muito o trabalho. Depois eu conto para vocês o progresso disso, né? Então, independente de eu ser uma pessoa que era diretora, eu estava ali como humana, né? Que nós somos em primeiro lugar. Então, essa é uma das coisas que eu queria destacar. Somos todos humanos, né? A posição, ela passa. O ser humano é o que você é, né? E eu fiz os exames, então, enfim, estava viajando, a médica já sentou comigo, né? Falou, não, tá sim, Andréia, está repuxando um pouco sim. Mas isso pode não significar nada. Né? Por isso que eu falo assim, conhecimento salva a vida. Né? Você tem que ter conhecimento, não é só informação, mas entender o que uma pelezinha repuxando significa. Né? E ela mesma marcou a biópsia, porque senão podia demorar e tal para conseguir. Então, ela mesma ligou na minha frente. Ali eu já sabia que a coisa era realmente séria. Eu já sabia que era séria desde o momento que eu vi a pele repuxando. Eu não tinha certeza do que era. E a minha mãe é uma pessoa que sofre muito, acho que toda mãe com o problema do filho, né? Eu encaro tudo muito bem comigo. Com a minha filha também as coisas eu já fico muito mais preocupada do que comigo mesma, né? Porque assim, não, eu vou conseguir dar conta. Minha filha, eu já fico aquela coisa de mãe, né? Mas graças a Deus ela não tem nada, né? Mas enfim. E eu estava viajando para o Chile com a minha mãe no dia seguinte da biópsia. E eu não queria contar que eu estava passando por tudo isso. Eu falei, vou esperar ter de fato que eu vou preocupar minha mãe com alguma coisa que eu nem sei de fato se é, embora no íntimo eu tivesse certeza, né? Mas não teve jeito, e quando minha irmã chegou, um jeito esfuziante dela, foi me dar um abraço, eu já não podia, né? E aí, o que foi que você fez? Aquela coisa toda, você fez plástica, você fez isso? Eu falei, caramba, gente. Aí eu contei, né? E foi aquela viagem preocupante. Minha mãe falava para mim,
minha filha, não é possível que você tenha essa coisa, porque você tem muita energia, você anda muito, você está sempre bem. O que é isso? Quem tem esse problema, meu pai morreu de câncer, né? Quem tem esse problema no pulmão, quem tem esse problema se abate muito. Então, você não tem isso na cabeça dela. Fala, mãe, não tem nada a ver, que deixa isso é quimioterapia, eu não comecei químio, não tem nada a ver. Câncer é uma doença silenciosa, né? Por isso que a gente tem que estar tão atenta, para descobrir a tempo, né? Bom, e aí, então, eu tive o câncer, foi feito o diagnóstico, a minha família sempre muito do meu lado, meu marido, minha filha, minha mãe, minha irmã, enfim, a família inteira, realmente um suporte incrível, incrível, formidável mesmo. Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Mas, de certa forma, eu era a fortaleza também, porque eu sempre acreditei muito na cura. Então, eu levei tudo de uma forma muito... Eu nunca, em momento algum, duvidei que eu fosse ficar boa, né? Então, a cabeça... E os médicos falam isso para mim, a cabeça é uma coisa que ajuda muito. Então, eu tive, primeiro, fazer a quimioterapia, usei aquela touca congelante para perder menos cabelo possível, né? Então, perdi 50% do cabelo, então, lá tinha lá os resquícios, mas tentei usar peruca, enfim, não me adaptei, e fiquei assim com cabelo natural mesmo, né? Com pouco cabelo natural. Depois, quem quiser saber mais, enfim, desses detalhes todos, como é que foi o tratamento, enfim, eu conto. Aí, depois disso, eu fiz a cirurgia, então, depois da químio, a químio foi feita para diminuir o caroço, e depois eu fiz a radioterapia. Então, eu costumo dizer que eu fiz o pacote completo do câncer, né, do tratamento. Experiência com tudo. Um outro ponto importante que eu tenho que ressaltar para vocês eu sempre fiz mamografia. Eu faço investigação anualmente, religiosamente, há muitos anos, antes dos 30 anos. Então, eu sempre fiz tudo, né? Só que eu fiz a mamografia em outubro, não tinha nada, nada. Quando foi em julho, eu senti o caroço, né? Então, era um câncer agressivo por hormônio. Então, a primeira coisa que foi tirar a pílula anticoncepcional. Assim que eu fiz a primeira quimio, eu já entrei em menopausa, que é um processo natural de acontecer, né? Não posso fazer reposição hormonal, porque eu não posso, o hormônio tem que passar longe da minha vida, né? Isso traz várias outras consequências, inclusive na nossa feminilidade, aqui a gente está aqui com mulher, eu vou falar claramente, inclusive na nossa feminilidade, né? A questão mesmo do tesão diminui drasticamente, a gente fica com secura vaginal enorme, enorme. Então, assim, tudo isso tem que ser falado, porque é um lado nosso que tem que ser tratado como um todo. A gente, enquanto ser humano, enquanto mulher, né, temos que dar atenção para o nosso corpo, para a nossa mente, nesse processo. Eu vou aproveitar o seu gancho, Andréia, porque acho muito importante a gente escutar agora a doutora Rita. Primeiro, desculpa, falei demais. Não. Sua fala foi muito boa, muito explicativa. E, assim, por exemplo, você ofereceu alguns dados que eu, por exemplo, não sabia que a pele repuxava. Então, eu gostaria de ouvir da doutora Rita, primeiro, essa questão de o que nós temos que observar, né? A gente sabe da importância do exame do toque, mas eu sei que tem outros sintomas, né, da mulher que são indicativos, né, para que a gente possa falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, gostaria de ouvi-la a esse respeito. O que nós temos que ficar atentas para que a gente possa correr para o médico fazer um exame? Bom, primeiramente, foi super importante o seu depoimento, porque é a vida como ela é o que você passou e não é o que a gente estuda no livro ou o que a gente passa aqui para vocês, né? Um depoimento ao vivo, isso é um valor incrível. E o câncer que você teve é o que a gente chama o câncer de intervalo, que ele ocorre entre uma mamografia e outra. Porque, no geral, o câncer ele demora para desenvolver, para atingir 1 centímetro. Em geral, você tem entre 8 e 10 anos. Isso numa população, num câncer majoritário. Mas existem os mais agressivos que você falou, que comentou. E esses são aqueles que são difíceis de serem de prevenir, porque como você faz a mamografia, conforme ela falou, anualmente,
bonitinha. Você fala, e aí, doutora, como que você falou que eu faço? E aí, eu estou com câncer, o que você vai falar? Então, o que a gente tem que alertar? É importantíssimo, eu não estou tirando a mamografia como um método de rastreamento e um método de prevenção ou detecção precoce, porque a grande maioria dos tumores se comporta como lentidão, e aí você consegue pegar entre um ano e o outro. No entanto, é importante a gente conhecer nossas mamas, porque se a gente estiver diante de um câncer de intervalo, a mamografia não tem valor. Então, por isso, mulheres, meninas do meu Brasil, minhas amadas, a gente tem que realmente seguir o critério de rastreamento populacional a partir dos 40 anos anualmente, para tentar detectar o câncer antes dele ser palpável, apenas visível ao raio-x, que isso seria algo muito de valor, porque ele é tão pequeno que você trata mais facilmente, com menos radioterapia, menos quimioterapia, só cirurgicamente e, às vezes, muitas vezes com a hormonioterapia. E acabou. Então, você reduz o tratamento dessa mulher, o número de opções terapêuticas nessa mulher, você vai reduzir, reduz custos, reduz sofrimento, reduz angústia e sobrevida, porque o ponto final é sobrevida. Com relação aos sinais e sintomas. Então, a primeira coisa que eu falei da mamografia, a segunda é o autoconhecimento. As mamas, a gente sabe que o autoexame não tem um valor como rastreamento e com impacto em mortalidade. O que eu quero dizer? Você não pode utilizar apenas esse método de autoexame e dizer que está tudo bem, que eu estou sendo rastreada. Não. Mas é importante o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, todos concordam que a mulher tem a necessidade de autoconhecer. Porque ela, exatamente, ela falou, eu já sabia, e a mulher sabe quando é. É incrível, a intuição feminina é incrível, imbatível, melhor que tudo. E quando a paciente olha para mim e fala, doutora, eu sei que eu estou... E ela acerta, muitas vezes. Então, é o seguinte, você tem que ver a simetria entre as suas mamas, isso é importante. Se uma das mamas houver uma depressão, houver um abaulamento, alguma alteração de pele, isso se manifesta muitas vezes por uma retração, você tem que ficar muito atenta, porque nunca houve... No mamilo ou na pele Na pele como em um geral? todo, e no mamilo você pode ter uma descamação, que infelizmente tem um câncer que chama Paget, que é um câncer também agressivo, que pode se manifestar como uma coceira e descamar o mamilo. Então, qualquer alteração, tanto na sua mama como um todo, como no complexo areolo-papilar, pode ser um dos sinais. Mas qual que é o mais frequente, doutora Rita? Mais do que 60%, do que 80% é nódulo. O achado mais frequente é por meio de bolinha, que é uma bolinha. Então, é um nódulo. Todo nódulo, meninas, é câncer? Não. De jeito nenhum. O nódulo, 80% não é o câncer, né? Graças a Deus. Sim, ainda porque bem. a gente tem cisto, que é Gordura, muito frequente. né? Uma A gente tem a gordurinha. gordura, a gente tem o fibroadenoma, que é um tumor benigno das mamas e não se transforma em câncer. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês, importante notar, se perceber um nódulo, realmente não é para ter pânico absoluto, é para procurar o seu médico de referência, ele vai ter a habilidade de dizer se isso vai ser um câncer ou não. Agora, no caso dela, ela falou um detalhe muito grande. Ela achou uma bolinha e achou uma retração. Isso não tem benignidade com retração de Doutora, deixa eu pegar a carona aqui e fazer uma pergunta. Com relação à genética,
Ela disse que os pais tiveram, o pai dela teve, né? Mas teve câncer de pulmão. Eu quero saber se a genética câncer tem a ver com o câncer de mama ou só, por exemplo, se a mãe tivesse tido um câncer na mama, aí ela teria mais propensão a isso. 80% dos cânceres são esporádicos, que a gente fala, que não tem nenhuma causa familiar ou genética. 10% é de causa genética e 10% de causa familiar. Então, o que é? Por exemplo, aquela do Angelina Jolie, Sim. que é o BRCA1, BRCA2, gente, isso computa por 3% dos casos de câncer de mama, tá? Então, é pequeno. E quais são essas mulheres que você pensa num câncer genético? São mulheres que têm o câncer de mama muito jovem, são mulheres que têm parentes de primeiro grau acometidas com câncer de mama antes dos 50 anos, mulheres que têm história de câncer de mama masculino na família e mulheres que têm história de câncer de mama e ovário na família, tá certo? Então, essas mulheres, elas são propensas a ter um câncer genético. Agora, como eu lhe disse, 80% da população que apresenta câncer não, é esporádico. Então, o que é o risco de câncer de mama? Basta ser mulher. 99% das mulheres são acometidas por câncer de mama. Mas tem alguma coisa, por exemplo, ela falou hormônio anticoncepcional, que eu tomei muitos anos. Esses são os fatores de risco, né? O câncer é multifatorial. Então, não é igual o câncer do colo do útero, que é o HPV. A gente sabe que o vírus vai lá e muta aquelas células e promove um câncer. Mama não tem isso, não tem um agente. Ele é multifatorial. A gente sabe que pode ter um componente genético, pode ter um componente familiar e pode ter um componente ambiental. Nesse componente ambiental, qual seria? Consumo de álcool, 2 cálices ao dia. Nossa senhora, nós estamos ferrados. Não pode? Aumenta risco. Pode? Você ter filhos depois dos 30 anos aumenta risco. Você não amamentar aumenta risco. Obesidade pós-menopausa aumenta risco. O uso de pílulas aumenta pequenininho, mas aumenta risco. A terapia de reposição hormonal, pequeno também, mas aumenta risco. A idade da primeira menstruação, que se chama menarca, antes dos 12 anos, aumenta risco, porque a mulher começou a menstruar, a ficar exposta aos hormônios muito cedo. Começando a ficar preocupada aqui. A menopausa tardia, depois dos 55 anos, também aumenta risco. Gente, esses são... Começamos a ficar preocupada aqui já, doutora. Cara, pelo amor de Deus. Eu estou falando... É bom ficar atenta, Nossa não Senhora preocupada. Não, vocês me perguntaram os fatores. Existem os fatores. Ai, minha Nossa Senhora Aparecida. Meninas, existem os fatores. Vamos virar homem todo mundo. Mutáveis e imutáveis. Por exemplo, a idade da primeira menstruação e a idade da menopausa, eu não posso controlar. Sim. Isso é imutável. Agora, atividade física, minha gente, a alimentação saudável, minha gente, o uso de pílula, o uso de TH, amamentar, isso a gente pode modificar. São modificáveis. Então, Ótimo. é isso que eu preciso passar para vocês. Acho que é bom em qualquer caso, né? Achei importantíssimo a gente ter essa orientação científica, né? Para que a gente também possa se atentar a algumas coisas. Porque, na verdade, vamos combinar que a gente sabe tudo que é errado, né? E a gente faz, não é, doutora? Mas tudo que é a gente errado é sabe que não gostoso, pode comer né? muito doce, Exato. a gente sabe que tem que fazer ginástica, a gente sabe que tem que ter uma alimentação saudável, a gente sabe que alguns remédios são prejudiciais para a nossa saúde, mas o que a gente faz? Nós não damos muita atenção para isso. Então, a gente precisa ter um pouquinho de consciência. Mas eu quero falar agora com a nossa querida Silvana Zugaib, porque nós falamos aqui da ciência, nós ouvimos uma história muito bonita da nossa querida Andréia, mas eu quero saber de uma pessoa que teve o câncer de mama, que teve a retirada, fez a mastectomia, e como é que você, Silvana, se comportou diante da sua doença? Eu acho que é muito importante para as mulheres saberem de que forma você pode se comportar quando você recebe a notícia que você tem câncer. Bom dia a todas. Quero agradecer a Cláudia
pelo convite, né, de eu estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história. Eu tenho 55 anos e eu sou casada há 22 anos. No começo, nós optamos por não ter filhos, e depois, quando nós decidimos tê-los, eles não vieram, não é? Então, é aquela coisa, né? Não está nas nossas mãos. E nós, eu e meu marido, seguimos a nossa vida, só que, num dado momento, eu percebi que alguma coisa faltava. Não adiantava eu ter meu trabalho, né? Eu sou bióloga de formação, sou pedagoga. Há 6 anos eu estou efetivamente junto com meu marido à frente de uma consultoria de treinamento, palestras, enfim. E a gente trabalha muito, viaja, passeia e tal, só que chegou um momento que está faltando alguma coisa. E o que nós percebemos que estava faltando era um filho. Como eu já tinha feito vários exames e mostrou, eu tive endometriose e tal, mostrou uma dificuldade para engravidar, nós deixamos quieta essa história, e quando a gente decidiu, no caso eu decidi, na minha cabeça isso precisava se consolidar, na cabeça do meu marido já era mais tranquilo, nós entramos na fila da adoção, né? E nós ficamos 3 anos na fila da adoção. Então, eu digo que eu resolvi ser mãe aos 48 anos de idade, foi quando eu entrei na fila da adoção. E eu falo que há várias mudanças que a gente passa na nossa vida, não é? Só que há aquelas mudanças que a gente opta, que a gente escolhe por passar. É uma mudança de carreira, uma mudança de relacionamento, uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, enfim. Essa mudança, né, deixar de ser uma família constituída por eu, meu marido e os bichos, para ter um propósito, deixar um legado. E tem aquelas mudanças que a gente não escolhe. Então, eu escolhi ser mãe aos 48 anos de idade, e ficamos 3 anos na fila da adoção, porque eu gostaria muito que chegasse, que viesse para nós um bebezinho. E aí demora-se mais tempo. E eu, efetivamente, fui mãe aos 51 anos de idade, porque nós ficamos 3 anos na fila da adoção. Então, aos 51 anos de idade, uma grande mudança que foi buscada por nós, por mim, aconteceu. 51 anos de idade, eu fui mãe da Maria Vitória, ela chegou com 1 mês de vida para nós. E 1 ano depois, após fazer com regularidade os exames de rastreio, mamografia, ultrassom, desde os 40 anos de idade, eu tive um fibroadenoma, como a doutora falou, benigno, na mama esquerda. A minha gineco-mastologista também, na época, resolveu tirar, mesmo sendo benigno, mas ela falou, é algo que não te pertence, a mama é pequena, densa, né? Ele é grande, vamos tirar. Retiramos, não tive problema algum, e continuei fazendo os exames de rastreio e tal. Fiz em dezembro de 2015, fiz em dezembro de 2015, mamografia, e apareceram 2 nódulos, mas eles não eram sugestivos, porque ele estava ainda como Bihards 2, que é a categoria, a denominação que se dá ao tumor, ali, ao nódulo que aparece. Mas o que me chamou a atenção, e isso é algo que eu quero abrir um parênteses e colocar para vocês, a gente sempre tem que pensar um pouquinho mais adiante. Veio o resultado dizendo que tinha lá uns 2 nódulos, uns micronódulos, mas classe 2, tal, né? Mas pedindo para eu repetir em 6 meses. Ali me acendeu a luz. Falei, por que repetir em 6 meses? Sendo que a mamografia a gente faz anualmente. Aí levei em dezembro, né, que eu fiz o exame, levei para o meu médico. Dezembro de 2015. Levei para o meu médico, que não era essa médica que eu citei agora, gineco-mastologista, e aí ele não teve esse pensamento como eu tive, né, pensando mais lá adiante. Ele falou assim, então, pois é, está pedindo para repetir, daqui 6 meses a gente repete. Eu falei, o quê? Não está certo, não. Aí, como toda boa rede social, que graças a Deus acho que a gente tem que usar a nosso favor,
Estava lá com aquilo remoendo na minha cabeça, fevereiro. Eu falei, meu Deus do céu, né? E agora, né? Nisso vem, pelo Face, uma solicitação de amizade. Marli. Falei, Marli. Entrei na foto, falei, nossa, minha doutora Marli, minha gineco-mastologista de anos atrás. Falei, olha que coisa. Entrei em box com ela, falei, doutora, não sei o quê, a senhora continua atendendo sinais, não é? Que bom vê-la, não sei o quê, quanto tempo. A senhora continua atendendo Sul América, que agora estou com Sul América? Continuo. Falei, vou marcar uma consulta, que eu tenho que levar um exame para a senhora. Venha. Na mesma semana, levei para ela falou, Silvana, é o seguinte, apesar da mamografia ser o exame ouro, né, tem que fazer, você fez ultrassom também, ele não, né? Vamos fazer a ressonância. Aí ela me indicou para fazer em São Paulo, eu sou de Mogi das Cruzes, e eu tinha feito os exames lá na minha cidade, né, esse médico lá também, enfim. Ela falou, faça em São Paulo, tem mais qualidade. Ela falou justamente isso, né? Deu o nome de um lugar para eu fazer, enfim, fui e fiz. Eu tinha feito a mamografia em dezembro. Fui fazer a ressonância em abril, né? Porque aí conversa com ela e tal, e vai, enfim, fazer em abril. Em abril, aquilo que era classe 3, já estava classe 4, pedindo para fazer biópsia. Eu falei, bom, agora, né? Agora, provavelmente, eu vou estar dentro da estatística da porcentagem de positividade. A gente sempre acredita que vai dar tudo certo, mas, enfim. Aí ela falou para mim, Silvana, como o seu convênio cobre a C. Camargo, aí, quando ela falou isso, né, aí eu falei, bom, não precisa, eu não vou te falar nada além disso, porque a gente precisa da biópsia, do resultado, mas seu convênio cobre a C. Camargo, qualquer coisa que você precise fazer, você já estará bem assessorada. Falei, vamos embora. Fazer o quê, né? Não adianta. E aí, mais uma vez, a vida me joga a questão ali de uma mudança. Não que eu tivesse optado por ela. Liguei, marquei, consegui, numa sexta, marcar para uma segunda, o mastologista, levei a solicitação da biópsia, fiz a biópsia, realmente deu 2 tumores malignos, invasivos, denominado como HER2. E aí o médico falou, vamos fazer a quimioterapia primeiro, para a gente reduzir. Então, vamos colocar um marcador, que eles chamam de clipping, nos tumores, vamos marcá-los, porque daí a tendência da quimio é reduzir, mas a gente não perde, né, a localização deles, perfeito. E aí, quando eu entrei no consultório, aí, pegando a questão da pergunta da Vanessa, quando eu entrei no consultório, meu marido foi comigo nesse dia, a minha sogra e minha filha. Minha filha tinha 1 ano e meio nessa época, né? E fomos porque de lá nós íamos para outro lugar, enfim, fomos. Minha sogra ficou com ela ali fora, no hall, e eu entrei com meu marido. Aí o médico falou para mim, olha, Silvana, já vou abrir o seu resultado, era o assistente do Dr. Juan, o mastologista, mais de 40 anos de A.C. Camargo. Ele falou, vou abrir, tal, abriu, eu falei, olha, são 2 tumores invasivos, que a gente tem que começar o tratamento. E ele despejou um quincalhão de informação na minha cabeça, que aquilo me atordoou. Apesar de eu ser da área da saúde, trabalhei muitos anos no laboratório clínico e tal, mas quando a coisa é efetivamente com você, né, você perde o norte, você perde o chão, E ele falou assim para mim, a sua vida vai parar nos próximos 2 anos. Eu falei, como assim, doutor? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio que está lá fora, péssimo. 1 ano e meio. Aí ele percebeu que ele poderia ter falado de uma outra maneira. Silvana, você vai fazer um tratamento que é demorado, é exaustivo, você vai ter que reduzir a sua rotina. Né? Você vai ter que reduzir a sua rotina. Eu iria entender, não iria me assustar tanto como eu me assustei. Você vai parar a sua vida nos próximos 2 anos. Quando ele falou isso, chorei muito, claro, óbvio. Maria Vitória lá fora, me veio ela na cabeça. Falei, como? Eu fiquei 3 anos esperando minha filha. Quando ela chega, não deu tempo de eu aproveitar nada com ela. De ensinar alguma coisa a ela, de aprender com ela, né? de aproveitar a vida com ela. Como? Né? Como que isso está acontecendo comigo? E é inevitável a gente não se questionar e não perguntar por quê.
a primeira coisa que vem à nossa mente é o porquê. Por que eu? Por que agora? Porque nesse momento eu estava trabalhando bastante, eu tinha coisas para fazer, tinha palestras a serem entregues, tinha a minha filha, tinha viagem, enfim. Por quê? Bom, saí de lá, já a gente começou, aí coloquei o catéter, né? Foi todos os trâmites da colocação do catéter. A primeira químio foi direto na veia, a segunda já foi no catéter, e aí foram 4 vermelhas, 12 brancas e depois 18 da imunoterapia. Vermelha e branca te dão todos e um pouco mais de efeito colateral. Então, eu não usei touca para tentar proteger o cabelo, então caíram todos os cabelos, todos os cílios, toda a sobrancelha, todos os pelos. E meu cabelo todos os cabelos? Meu cabelo ele é naturalmente crespo. Mas como a gente briga com a nossa natureza, né? Há anos eu tinha alisado, né? Escovas progressivas e todas as novidades que poderiam aparecer no mercado. É isso que eu quero saber, Silvana. Essa mudança, né? Você perdeu o cabelo, você ficou careca e aí de repente você falou, não é isso que importa na minha vida. Aí você fala, não, meu Deus do céu, né? E agora? E aí as coisas foram acontecendo, e quando caiu o cabelo, começou a cair o cabelo, que realmente cai, né? Você passa a mão assim, sai tufos de cabelo. Eu resolvi gravar um videozinho, bem despretensioso, gravei com a minha fala que eu tinha tido há 15 dias atrás com o meu oncologista. Falei, doutor, eu estou com 2 dedos de raiz branca, isso aqui está me incomodando, eu queria pintar meu cabelo. Eu sempre pintei meu cabelo. Falei, Silvana, seu cabelo vai começar a cair efetivamente a partir de agora. Por que você vai pintar o cabelo? E realmente caiu. E esse vídeo, eu soltei dizendo que, por mais emblemático que seja o cabelo para a mulher, na verdade, aquilo era uma fase. E eu tinha que olhar para o espelho e perceber que aquela fase da queda do cabelo, e depois cílio, sobrancelha e tudo mais, e emagrecer, e inchar e tudo, aquilo era uma fase. E era uma fase que eu tinha que passar. Porque aquilo era uma mudança, que diferente da mudança que eu optei, que eu escolhi por ser mãe, aquilo era uma mudança, estava caindo no meu colo. E eu tinha que perguntar o para que tudo aquilo estava acontecendo. Aquele vídeo repercutiu de uma tal maneira positiva que pessoas que eu nem conhecia, até fora do país, entraram em contato comigo falando, poxa vida, você está me dando força, eu estou passando por uma situação de saúde, ou estou passando por uma situação que não é de saúde, você está me dando força para encarar de frente. Aí, logo na sequência, eu criei a página CA Talks, falando sobre câncer. Essa página no Facebook, a gente compartilha vídeos de pessoas que já passaram ou passam ainda pela doença. Porque esses vídeos que a gente compartilha são extremamente importantes. Por quê? Porque, às vezes, para mim, não foi tão traumático a queda do cabelo. Não vou dizer que é fácil você se olhar no espelho, você ver careca, ver que as pessoas estão te olhando meio torto, porque te olham meio torto, porque você está careca, porque você está com lenço. Ah, coitadinha, está com lenço, deve estar com câncer, está doente, está morrendo. Né? Eles já te condenam uma sentença de morte, porque você está com câncer. Não é? E aí eu percebi que quando você se posiciona de uma maneira firme, encarando de frente aquela mudança que caiu no seu colo, aquilo se torna mais fácil. Ah, Silvana, você deixou de passar por situações de efeitos colaterais? Não, claro que não, passei por muitos. Mas você passa com mais leveza, não é, por aquilo tudo. E os vídeos fazem com que as pessoas que também estão passando, e aquilo pode ser muito difícil para ela, a queda do cabelo, e a perda, o abandono do marido, né, o não apoio da família, ela consegue perceber que ela, por si só, primeiramente, ela tem que acreditar que vai dar certo, ela tem que se gostar, ela tem que se amar. A gente só pode te aplaudir depois desse depoimento maravilhoso, né? Saiba que você é um exemplo para muitas mulheres. E eu vou aproveitar, já que nós estamos aqui nessa intimidade toda, para contar para vocês e para a Cláudia também, que ela não sabe, que eu também já tive um câncer. Eu tive um melanoma há alguns anos atrás, e é muito chocante a palavra câncer, né, quando você recebe.
Naquela época, era 2001, assim, a gente não tinha todos esses recursos, né? Mas a primeira coisa que você vai fazer é buscar na internet o que é um melanoma. E aquilo me assustou de uma forma muito grande, mas eu fui extremamente positiva e falei, eu quero arrancar esse negócio logo, pelo amor de Deus, tira isso aqui da minha pele logo, né? Eu tive aqui na perna, então fiz uma cirurgia, graças a Deus não precisei fazer nenhum tratamento, né? Só extirpei aquela câncer da minha pele, né? Que é uma coisa horrorosa. Hoje em dia eu faço acompanhamento. E uma outra coisa que eu queria colocar é que eu acabei de perder minha mamãe, faz 3 meses. A minha mãe vinha todos os outubros rosa aqui, ela vinha aqui comigo. Muito linda, a última vez ela deu uma palavra muito bonita, aqui, emocionante, aqui na tribuna. E, assim, a minha mãe deixou uma mensagem muito bacana. Ela falou que, diante da doença, ela tinha 2 coisas a dizer, 2 palavras, fé e gratidão. Ela não encarou a doença em nenhum momento como um castigo, como uma praga, como se aquilo... Ela encarou a doença de uma forma natural. E foi um grande aprendizado, principalmente para mim, como filha, ver a minha mãe doente e a positividade diante da doença. Então, ela pegou todos os lenços, eu peguei todos os lenços que eu tinha na minha casa, levei para minha mãe, e cada dia ela fazia um turbante diferente. Então, ela fazia uns turbantes lindos e se fotografava. Então, uma grande lembrança que eu tenho, e que vai ficar marcado para mim, foi essa positividade diante da doença. Em nenhum momento ela se vitimizou com relação à doença. Ela encarou de frente e aceitou. Então, ela, infelizmente, faleceu, mas ela me deixou uma mensagem muito bonita que eu faço questão de passar para vocês. Essa mensagem de fé e de gratidão. E em nenhum momento de revolta ou de vitimização diante da doença, né? Isso não quer dizer que ela deixou de lutar. Ela lutou, ela fez tudo o que ela podia fazer e ela aceitou aquilo na vida dela, né? De uma forma, com um olhar bastante positivo. Mas eu quero também conversar com a nossa querida Fernanda Masi, da Lion Sororidade, que tem também, eu tenho certeza, uma mensagem bem positiva para nos passar. Conta um pouquinho sobre você, Bom dia Fernanda. a todos. Primeiro, né, obrigada pelo convite, Cláudia. Obrigada, doutora, pelas explicações. É sempre muito bom ter um médico perto, né? Principalmente quando a gente nunca se encaixa na história que está sendo contada, né? E assim a gente vê que acho que é a beleza do mundo, né? Cada um encara a sua maneira. Então, acho que assim, vou começar pelo fim. Meu grande aprendizado com o câncer foi aprender a não julgar. Nem a sua própria história, nem a julgar porque não eu, porque fui diagnosticada aos 50 anos com um carcinoma ductal bilateral. E num intervalo de 8 meses entre uma mamografia e outra, e a minha opção foi a mastectomia radical bilateral. Eu não tinha pele, tinha aquela difícil escolha, né, do expansor ou nada. E até que surgiu um plástico, uma grata surpresa na minha vida, que me fez a opção daquela prótese anatômica híbrida, mas que é uma maravilha, mas você percorre 8 meses tentando salvar seu mamilo. Você entra numa categoria diferente, né? Você fica com 2 válvulas laterais e um processo de dor muscular muito forte. Mas a minha grande questão, hoje está super bonito, né? Na verdade, a minha grande questão é assim. Eu falo por dever de ofício, não querendo contrariar a doutora por nada, mas pensando na grande família humana, né, nesse Brasil afora, a mamografia, eu acho que ainda é o mais indicado. Porque, às vezes... Não, sim, com certeza. Pelo amor de Deus. Não, mas eu digo assim, às vezes só um autoexame, no meu caso, era ductal, né? Eu falei que a mamografia ainda é o método de rastreamento, pelo amor de Deus, gente. Assim, porque assim, o que acontece Mas muito é com importante a gente olhar para as mamas. Por exemplo, no caso dela, foi ela que achou, né? Então, somar as ferramentas. Somar as ferramentas. Somar as ferramentas, gente, pelo amor de Deus. É somar as ferramentas. Mas a mamografia é o único exame que salva vidas, que tem um impacto em mortalidade, de redução de 30%. A gente não... Isso é global. Isso, os Estados Unidos pensam assim, a Europa pensa assim e nós pensamos assim. Então, a mamografia não pode deixar de ser feita. Porque, assim, a gente vê muita campanha de autoexame.
autoexame, né? Sei lá, numa rápida pesquisa aqui, quem que faz autoexame? Quem faz mamografia? Oi? Quem mais? Quem dá mais? Tá vendo como é pouco? Mas é pouco. Se a gente parar para pôr a mão na consciência... assim, ó, mas porque a gente... Como a Cláudia costuma dizer... Né? A gente então, está também... falando da vontade de pôr a mão para saber se a gente... Mas, doutora, Não, eu digo o seguinte, a Cláudia sempre fala isso. Aqui a gente está falando para convertido, né? Com pessoas com condição, pessoas que têm mama, que se olham e se amam. É verdade, né? A Cláudia, A gente fala está numa muito área isso. privilegiada aqui, né? Então, na verdade, assim, é quase que um dever de ofício, né? Por quê? 16 mil mulheres morreram em 2017 por conta de um diagnóstico tardio. Os dados do INCA nos trazem que 60 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama esse ano. Não é falta de mamógrafo, é falta da gente levantar o bumbum da cadeira e fazer uma visita ao médico. Eu não falo só da mama. O que a gente tem, que assim, eu aposto que todo mundo sabe se a Maria da Paz abriu falência ou não. Se a Regiane, a avó, todo mundo sabe de um personagem de ficção. Eu não estou criticando arte, cultura e entretenimento, mas a gente tem que ser o primeiro da fila. Poderia contar a minha história, eu fui para a bomba de porfina, tive um pensamento de nervo, tive uma peça medicamentosa pelo uso do tamoxifeno, agora estou com urticária, vou fazer o meu primeiro estadiamento agora, N coisas. Mas o mais tocante, eu acho, é a gente saber que esse falso amor que a gente tem pela gente. Na verdade, é assim, meu filho, minha filha, minha nora, meu neto, que é meu príncipe, minha sogra, que é chata, mas todo mundo passa na sua frente. E a fila é você. É aquela coisa da aeromoça. Se eu não puser a máscara primeiro, eu não vou ajudar ninguém. O que eu vejo é assim, quando a gente tem câncer de mama diagnosticado, eu fui diagnosticada aos 50 ano passado, no meu check-up. Um mundo de medo se abre, né? Você não sabe que você vai ganhar o jogo. Você não sabe que você vai estar aqui, com mulheres lindas, a minha grande amiga, que para tudo para me acompanhar na cirurgia. Você não sabe que seu cabelo vai ficar muito melhor do que era. Hoje as pessoas falam para mim, eu tinha um cabelo gigante, loiro, eu tenho uma alergia desgraçada, não posso pintar. Então, ela olha para mim e fala, eu nem lembro essa galinha. Então, assim, em algum momento da sua vida, o cabelo fica pequeno, o quadril fica grande, né? Você ganha um quadril. Eu ganhei 16 quilos numa nasarca repentina. E você perde o óculos, porque você tem secura de secreção. Eu tenho conjuntivite por repetição, não posso mais usar lente. Então, assim, você tem muitas perdas, muitas. E você ganha muito medo ao longo desse caminho. Mas a gente encontra generosas manifestações. Eu não posso deixar de dizer que o câncer... faço vários óculos. Tem uma amiga que faz igual, a gente vai junto. Isso é muito bacana. E, no Outubro Rosa, isso cabe muito bem, né? Que até parece um pouco rosa mesmo, né? Quando você tem câncer, o mundo se abre mesmo. Olha, eu recebi lenço de gente que eu nem quis lenço. Fui participar do dia do desafio do lenço, a pedido de uma médica, está tudo certo. Mas eu acho assim, é quase que um apelo, né? Aqui, vocês têm o poder de impactar, deve ter filhos, noras, amigas, primas, funcionários. E o impacto qual que é, na verdade? Primeiro, a gente precisa se cuidar. Sabe, não é só o seu oncologista, porque em algum momento, quando você tem câncer, parece que o oncologista é seu herói, e nada mais importa no mundo. E quem não tem ainda, quem não foi acometido? É a cultura do se cuidar, a sua escolha. Da gente, assim, sou eu em primeiro lugar. Meu filho é ótimo, minha filha é uma princesa, meu trabalho é importante, mas a mamografia, eu falo notadamente na mamografia porque a gente está no Outubro Rosa, mas eu gostaria de estender isso para o autocuidado mesmo. A agenda, o check-up, tem que estar na agenda. Eu sempre brinco, vai ter um dia que você vai acordar querendo pôr aquele vermelho assim, maravilhoso, convidar o maridão para ir jantar. Vai ter um dia que você vai acordar querendo se atracar numa panela de brigadeiro e vai falar, hoje é meu dia. Vai ter um dia que você Eu tenho querer... vários dias assim. Então, Não sei. Pois é. Tá, aí eu vou chegar O onde da você panela quer. de brigadeiro eu tenho quase todo dia. Então. Vai ter um dia que ia acordar, então, e ficar de rascunho, com aquele pijama furado que você jurou que ia dar e não dá. Então, mas que dia você acorda? Oba, hoje eu vou fazer uma mamografia. Hoje eu vou fazer um check-up. Em janeiro, todo mundo aqui deve ter carro. Todo mundo está preocupado com o IPVA. Está todo mundo preocupado com o IPTU. Está todo mundo preocupado com a Páscoa, provavelmente com o Natal. Mas a gente não tem essa preocupação genuína de se cuidar.
E, muitas vezes, o se cuidar vai custar muito caro. A gente vai interromper a jornada muito antes. Você vai terceirizar seu filho crescer para uma vizinha, para uma prima, para uma madrasta. Não que eu tenha nada contra, tenho um padrasto que eu amo de paixão. Mas você interrompeu a sua vida por uma desídia muito pessoal, porque a gente não se dá o direito. E não acredita que é possível ser feliz quando tem um câncer no caminho. Então, assim, quando você é diagnosticado, 2 grandes caminhos se abrem. Ou você é uma pobre, uma coitada, que Deus esqueceu, ou você tem que ser, assim, a heroína, a ponto de estar aqui falando que foi tudo maravilhoso. Não, não é tudo maravilhoso. O outubro não é rosa, o câncer não é maravilhoso, perder as mamas é muito difícil. E você é muito criticado. Eu, quando fui para a minha cirurgia, eu optei... A pessoa mais importante da minha vida foi meu plástico, não o meu oncologista. Com tudo que eu devo a respeito. Por quê? Porque a obrigação do meu oncologista era tirar meu câncer, isso eu não tenho dúvida. E a gente é muito criticado com as escolhas estéticas que a gente faz. Tem esse peso. Eu não sei, você, né, no consultório, mas você parece que perde o direito. Quando eu fui operar, o meu gineco de 20 anos falou assim, tira isso e pronto. Não, cara, não é tira isso e pronto. Ele é homem, manda ele tirar as coisinhas dele lá, assim, você vai amigas, gostar. assim, meu cabelo começou a cair. Né? Ah, tá bom assim, não tá bom. Tira o seu. Entendeu? Então, acho assim, você é muito criticado pelas suas escolhas. Eu fiz questão da estética. Eu batalhei pela minha estética e fui muito criticada por isso, no sentido assim, Eu importa tá jamais viva. te criticaria. Eu vou Não, falar por quê. Eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa que trabalho com mulheres, com mulheres de 40 ou mais, ou mulheres mais novas também. Uma coisa que eu falo que eu acho extremamente importante, Fernanda, é a autoestima. Se você não tiver autoestima, você não faz nada. Se você não tiver autoestima, se você não tiver bem consigo mesma, você não consegue trabalhar, você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue fazer uma série de coisas. Qual que é a mulher que consegue fazer alguma coisa, que acorda, está sem maquiagem, com o cabelo assim? Gente, mas isso autoestima é uma situação de saúde, a gente valora. importantíssima. Quando a gente está assim, independente da religião, o bilhete do último suspiro todo mundo tem. Se vai para cima, para baixo, não vai para o céu, vai para o umbral, isso depende do credo de cada um. Mas o bilhete do último suspiro todos nós temos. Mas quando a gente é diagnosticado com uma doença mais chata, mais grave, hoje eu encaro que até foi bom no sentido de eu estou ganhando o jogo, eu estou aqui. Mais triste é o boi Chagas patifou no ar, um filho que foi assassinado por uma bala perdida. Então, acho assim, o câncer não é um presente, como as pessoas perguntam às vezes. Ah, foi um presente na sua vida? Não, cara, claro que não foi um presente. Presente para a Disney. Presente grego. Né? Mas eu quero dizer assim, você tem alguns ganhos, você tem muito aprendizado. O câncer, ou uma perda de um filho, o rompimento de um noivado, a maternidade tardia, ou uma escolha, né? Você tem que fazer disso só uma pedra de tropeço. Você tropeçou e segue. E a gente acaba sendo muito cobrado para ter uma postura quase que impecável. Né? Se você está um dia triste porque a sua químio foi o cão, extravasou a sua veia, você é quase um pessimista. E desse jeito, Deus não vai te ajudar, minha filha. Você tem que acordar, desse jeito você não vai se curar. A gente não tem uma emoção tão blindada durante o tratamento. Né? Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer, eu acho que assim, não é ficar... assim, eu não digo que a história da gente não valha, mas eu acho assim, cada um vive a sua maneira, cada um escolhe a sua maneira, cada um escolhe o que é importante, e a gente que está do outro lado tem que respeitar. Mas o respeitar, eu, quando estava perdendo os cabelos, a pessoa falava assim para mim, você é boba, cresce, querida, eu não sou retardada. Eu só tirei os peitos, não tirei... Não é isso que a gente quer ouvir. É verdade, ela estava comigo. Mas tá bom, querida, vai crescer, eu sei que vai crescer, minha filha. Você está achando que eu fiz lobotomia? Não. Não tem isso. Então, o que eu acho assim? Para quem está numa rede de apoio, que está aqui para ouvir a gente, encontrou uma amiga, um familiar, é assim, estou aqui. Você precisa de ajuda? Não é, sabe? Putz, você não sabe, eu tenho uma vizinha, que o médico errou. Sabe, história de vizinha.
É a coisa que a gente mais coleciona durante o tratamento. Ô, Fernanda, quando eu estava grávida, trabalhava aqui, tinha uma moça que trabalhava comigo, todo dia ela falava assim, eu, né, toda feliz, e mulher grávida sabe como é que é, né? Você passa um milhão de coisas na cabeça da gente, ai, meu filho tem que nascer com saúde, será que vai nascer perfeito, você vai fazer ultrassom, você quer ver os 5 dedinhos, né? Todo dia ela chegava, ai, você não sabe o que aconteceu. Eu grávida com a mão na barriga, assim, ai, meu Deus, me tira essa mulher de perto, pelo amor de Deus, lá vem ela com uma história. Não, porque eu tenho uma vizinha, ela acabou de perder o nenê, mas, ai, você não sabe, a criança, a hora que você viu o feto, meu Deus, ela não está me contando isso, meu Deus do céu. Até que chegou um dia que eu falei, olha, você pode fazer uma gentileza? Não me conte mais nenhum tipo dessas histórias, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir, entendeu? Ninguém merece, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa história da Fernanda vem muito ao encontro do que a gente tem falado muito ultimamente, né? Que é a questão de se gostar. Não é egoísmo, gente. A gente precisa entender isso, né? Que quando a gente coloca em primeiro lugar, porque a gente tem uma cultura de que assim, eu não posso ser a primeira, né? Acho que é uma obrigação nossa, a partir do momento que a gente está aqui e quer cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente primeiro. E uma outra questão que é muito forte, é que a gente tem perdido muito com a questão tecnologia, no meu ponto de vista, é a empatia com o outro. Verdade. Né? De virar e sentir um pouquinho o que o outro está sentindo. Cara, perdeu o cabelo, ela perdeu as 2 mamas, a outra perdeu... Cara, para a gente é uma outra mulher. Se acontecesse com você, você não ia sentir a mesma coisa? Então, peraí, gente, vamos por partes, né? Sentir um pouquinho o que o outro tá e falar assim, ok, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? E o não julgamento. Eu acho que a gente quer ajudar de alguma maneira, mas a gente não tem critério sabe, até para ajudar a gente tem que ter critério. Não é amar indistintamente. Eu entro. Sabe, aqui eu te amo tanto que eu vou falar qualquer coisa. Agora eu entro. Não é bem assim. Você sabe que eu faço uma... Vai lá, não sei se você já... Tem que ter critério, aí eu entro. Tem que ter critério. Vai lá, Clarice. Tem que ter critério. Na verdade, é tudo que a gente, né, que a UNACAM faz quando a gente capacita as pessoas, os voluntários, para cuidar dos pacientes com câncer. Né? Então, agora eu me apresento. Isso, Clarice, aproveita. Agora Vamos lá, posso. nossa querida Agora a Clarice gente da tá UNACAM. Não, porque na hora que vocês falam, né, que é o critério. Então, para quem não me conhece, sou a Clarísia, filha da Tininha e do Denis, né, que são pai e mãe. Eu falo que eu tenho Viscardi de mãe, Moniz Ramos de pai. E eu tenho a honra de continuar um legado que foi feito com muito carinho e amor dentro dessa casa, construindo aí histórias e ONGs que foram montadas a partir de um curso de capacitação que nós damos já há 14 anos aqui dentro de casa e 18 anos iniciou no HC com a doutora Rita, com a mamãe e com mais doutor Pinotti, doutora Mariane Pinotti, doutor Carlos Ruiz, doutora Patrícia Valentini, bom, enfim, são vários aí mastologistas, oncologistas, doutora Anísia Maguchi, doutor Ricardo Caponeiro, fazem parte do nosso grupo de professores, doutora Angela Marques, fisioterapeuta, nutricionistas, enfim. Temos aí um grupo de profissionais, que eu falo que são os meus universitários, eu não sou médica, sou arquiteta de formação, sou produtora, trabalho com marketing e comunicação, mas sou muito tímida ainda para me expor um pouco na hora de falar, mas vamos lá, estou aqui, porque eu tenho que falar, tenho que falar e eu tenho que levar isso para frente. Né? E o critério? Agora a gente tem que começar a falar, porque resolvi assumir a instituição para dar continuidade no legado da mamãe. E é isso aí, acho que a gente faz o quê? Nós capacitamos as pessoas para cuidar de pacientes. Porque todo mundo tem essa coisa assim, eu quero ser voluntário, né? E ser voluntário, muitas vezes as pessoas estão procurando voluntariado para poder fazer um bem para ela mesma, né? Ela esquece que ela tem uma responsabilidade, um comprometimento. E quando a gente fala de criança, que sempre foi a minha área, desde pequena, eu sempre cuidei de estar junto com criança, de ajudar adolescente. Isso foi, eu sempre fui ativista nesse sentido. Eu tive muito medo de lidar com a doença. A doença é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para falar com o paciente. E é isso que a gente faz, né? No curso a gente leva a informação com qualidade. A gente sabe
que não é para falar, que tem horas, tem até um exercício que eu faço na aula, que é, fica 3 minutos escutando o outro falar. Conta história, o outro tem que contar história, e você ficar em silêncio. Silêncio, você tem que escutar, você tem que saber aprender a escutar. E aí, também tem que aprender a falar, porque tem horas que o paciente não quer falar nada, mas você pode contar a história da carochinha, não para falar besteira, não para falar do... Porque também quando... Aí eu vou fazer um pouquinho... Essa vou comentar um pouquinho de sensibilidade cada uma, também, né? De saber do Na hora outro. que a Fernanda fala da autoestima, realmente a autoestima para um paciente é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Mas quando a gente perde as duas mamas, Então, eu acordei amarrada. Eu tive a dor do luto, eu tive dor fantasma, eu fiz radical, bilateral. Não tem como você falar para mim que você enfrentou bem. Você vai me desculpar. Você, Mas né? como você fala que a autoestima que eu quero dizer, ela é de fora para dentro porque você tem um impacto. Não é você É a estar pessoa bem, falar isso porque as besteira pessoas para estar falam... viva, não, cara. Não importa. A gente fala assim do autoestima, porque também tem que ter de dentro para fora. E tem que ser de fora para dentro. Então, na hora que a gente tem a perda do cabelo, claro, é difícil. É muito difícil perder o cabelo. Aí a gente tem a peruquinha, que as pessoas vão buscar a peruca. O batom é um artifício. O lenço é outro artifício. Mas são momentos que a pessoa não tem condições emocionais de cuidar da autoestima dela interna. Né? Porque o empoderamento faz com que você se torne... O empoderamento, o que é? O que é um empoderamento? É você ter conhecimento de causa, porque você só pode falar sobre alguma coisa quando você passa por ela e quando você conhece aquilo que você está falando. Então, assim, se empoderar é se conhecer, é conhecer o que você está falando. Então, nesse momento, a pessoa está fragilizada. Então, ela tem o externo para ajudar. O externo somos os nós, amigos, família, que nem sempre também está preparado, Fernanda. Não. Tá A gente tem que ensinar, mas a gente tem que aprender a manifestar. Por mais que as pessoas queiram falar, por mais que a vizinha Doente quer tem que falar, aprender. ela tem uma boa intenção naquilo que ela está falando. Né? Eu também passei por um caso agora, recentemente, vamos contar da história da gente, eu fiz cirurgia bariátrica, e foi de um dia para o outro que eu tomei a decisão, tomei a decisão não, já estava tentando fazer, mas o médico só me liberou 2 dias antes da cirurgia. Foi um susto, porque ninguém ficou sabendo, foi tudo corrido. Vai ser amanhã, eu cheguei de manhã, olha, pode internar hoje, amanhã já operei. E foi assim, foi no susto, porque eu tinha que fazer, mas também estava com receio. Tanto que na hora que eu entrei para a cirurgia, aguardando, né, no pré-cirúrgico, o médico chegou e falei, então, doutor, estou com uma dor nas pernas. Será que isso? Ele achou que eu falei, você está achando que vai ter trombose agora? Agora é a hora. Você quer ou não quer fazer? Eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto aquele médico na minha frente, porque era um grupo de médicos, então o que ia me fazer a cirurgia não era o que tinha me consultado. Ele falou, é agora, você quer ou não quer? E aí eu falei, meu Deus, agora tenho que decidir, e fui. E eu cheguei em casa, isso foi na quinta, e cheguei em casa no sábado, meu pai foi na rua, encontrou uma amiga e falou, ela está de repouso. E falei, puxa, vou ligar para minha amiga e falar que eu estou de repouso. Por quê, né? Porque era uma amiga minha de vizinha e tal. Ela ligou para mim, não acredito, você fez bariátrica? Você não sabe, tem uma amiga minha, tem que tomar muito cuidado, hein? Tem uma amiga minha que ficou alcoólatra e morreu. Gente, morreu. Ficou alcoólatra e morreu. Gente, eu estava na cama, eu tive pânico há muitos anos atrás, então, assim, o pânico acabou aflorando um pouquinho nessa fase, eu tive que tomar remédio para dormir, me deu pânico no dia da noite, eu tinha esquecido até de falar com o meu neurologista que eu ia operar, enfim, porque eu fui tratada com um neurologista pelo pânico. E aí, assim, quando ela falou isso, eu falei assim, mas você não precisava falar isso agora para mim, você não acha? Aí ela falou, não, mas é que eu não sei o quê. Eu falei, não tem problema. Aí ela continuou, sabe o que eu fiz? Fui tão prática. Peguei o celular, o telefone, e joguei o telefone. Pá! Joguei. Falei, não quero escutar. Caiu no chão. Aí a minha tia chegou, o que aconteceu, o que aconteceu? Fala com ela, fala que eu estou precisando fazer xixi. E fui embora. Assim, não faz parte de mim, não quero ouvir. Claro que foi uma atitude bem diferente, né? É um momento, cada um vive o seu, são momentos diferentes, não é um câncer, foi uma tomada de decisão por saúde também, que eu estava com alguns problemas de saúde, isso foi uma tomada de decisão. Não tinha feito nunca uma cirurgia, para mim foi bem difícil entender, e até hoje, às vezes, a gente tem que se entender com o corpo novo que a gente tem e com o que tem dentro, não fora, porque isso que vocês estão vendo hoje aqui era o que sempre foi comum, eu engordei 45 quilos por estresse, por depressão, por momentos que eu passei na minha vida, então, claro, não é cada um tem o seu momento, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que trabalhar...
que faz parte, e a gente sabe que as pessoas estão com boa intenção, mas quem tem o limite de tudo somos nós. Os donos da nossa vida somos nós. Nós é que temos que saber o que a gente tem que fazer. E tudo isso que ela falou, que é super importante, realmente, eu dou palestra todos os dias, são 4 palestras por dia em Outubro Rosa, quase, tá bem puxado, e não sou só eu, tem um grupo de meninas que estão indo, quando eu estou indo para uma, estou indo para outra, a gente está se dividindo. E assim, o que eu percebo é que a primeira pergunta que eu faço, vocês já tiveram palestra de Outubro Rosa aqui? Aí algumas falam assim, já. Então não preciso falar nada, né? Porque uma vez que é dito a informação, ela tem que ser assimilada e compartilhada. O que eu vim fazer aqui? Né? E muitas delas, o que falou então ano passado? Falou. Você faz, então, todos os meses vocês estão fazendo? Vocês estão, quanto tempo, qual é o tempo que vocês se olham no autocuidado? Uma vez por mês? Não. Que saia uma vez por ano. Aí o outro fala todos os dias. Alguém fala alguma coisa desse jeito, mas assim, quer dizer que a informação que é passada não é assimilada. Então, tudo bem que a gente está aqui, é bem o que ela está falando, que a Fernanda está comentando. A gente está aqui, a gente está falando sobre uma situação, a gente está querendo levar informação, mas as pessoas não assimilam. As pessoas não assimilam. Então, o que adianta, né, a gente passar a informação? E acho que isso é um problema do ser humano, porque quando a pessoa estuda numa escola durante 13 anos, né, para fazer uma faculdade, ela precisa fazer cursinho. Quer dizer, não dá para entender o que ela assimilou em todos esses anos. Precisa fazer cursinho? Né? Por que tem que fazer o cursinho? Mas, assim... independente disso, eu acho que um ponto importante é a gente precisa ficar repetindo isso. Precisa. É uma coisa que a gente precisa falar. Precisa. E não é só informação do tipo, você tem que fazer a mamografia. Acho que essas outras informações. Você precisa se gostar, você precisa fazer o autoexame, você precisa fazer um conjunto de coisas que acho que a gente, por repetição, a gente vai conseguindo incutir. A gente sabe, né, na cabeça de cada um. A informação tem que chegar. A gente faz de tudo para ela chegar. Então, a informação até chega, né? A informação, ela chega, mas não assimila. Daí o que a gente faz? A gente vira... por exemplo, a Fernanda, eu já falei da autoestima. Para a Andréia, o que eu acho que, assim, que é exemplo do que a gente usa, que é quem procura acha, quem acha cura. Né? É o que a gente usa. Por quê? Porque você procura, todo mundo tem medo de procurar, mas procura. No câncer de mama, você tem a cura. Tem a cura daquele nódulo, óbvio, pode aparecer outros, mas a gente tem a cura no diagnóstico precoce, né? Então, a gente tem isso. A gente tem muitas coisas, assim, pense nas suas escolhas, quando a Silvana fala, pense nas suas escolhas. As suas escolhas são elas que vão te ajudar a te proteger para ter menos dor, para se sentir mais segura, para ter valor para a sua vida, para cuidar de você, para amar mais, para ter gratidão. Tudo isso são fatores de proteção para uma vida melhor. Né? E aí, o que a gente faz, né, o que a UNACAM faz, é levar a informação humanizada. É humanizada. Acho que a grande... Hoje, eu acho assim, o nosso público, que é, como a Cláudia brinca, que é convertido, a mamografia, o autoexame, até está bem combatido, está bem representado. Né? Eu acho que a humanização, no sentido... Hoje, verbal, né? Porque é o que eu falo, a Fundação Laço Rosa pediu para parar de entregar lenço, de tanto lenço que recebe. A parte material no câncer de mama, eu acho que a gente é bem servido até. Sabe, você tem grandes instituições, as meninas do peito fazem uma campanha bárbara em outubro, mas outubro não é essa Alice no País das Maravilhas. Você parece uma Alice no País das Maravilhas em outubro. Aí, em dezembro, a pobre da coitada, que em novembro não fez nada, parece que em dezembro ela está combalida. Ela não tem direito nem a falar, nossa, que dúvida que eu estou, perdi o caminhão da mamografia. Eu estou falando de gente mais simples. Ontem eu tive numa palestra, e foi exatamente isso. Mas eu não tenho folga esse domingo. Cara, não é folga esse domingo em outubro, meu bem. Então, a gente, assim, está numa lista de País das Maravilhas em outubro. E o grande gancho é essa humanização. A UNACAM tem cursos, mas, como a gente diz, alguma coisa está dando errado, né? Porque 16 mil mulheres morreram em 2007 por falta de diagnóstico. Porque diagnóstico tardio, dessa maneira, é falta de diagnóstico, né, doutora? Mas eu acho que está faltando assim, das pessoas. A doutora Rita vai fazer uma colocação agora. Nós estamos com o tempo aqui meio contado e depois nós vamos abrir as perguntas para vocês.
Mas eu queria que a senhora pegasse o gancho aí do que a senhora vai falar, doutora Rita. Senhora, né? Você vai. Você é mulher de 40 também, 40 a mais, né? Para com isso. Rita, agora sim, né? Rita, é o seguinte, o que eu vejo muito, e eu queria que você me falasse sobre essa constatação da relação emocional da paciente com o câncer. Quando eu tive um câncer de pele, eu fui num especialista, ele falou para mim o seguinte, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, você há uns 2 anos atrás teve uma decepção muito grande? Eu falei, sim, tive uma depressão profunda, que eu queria morrer, eu tive síndrome do pânico, eu tive tudo, eu tive um monte de coisa, assim, uma tristeza muito profunda. Existe relação dessa tristeza profunda, que nós, mulheres, somos muito emotivas com muitas coisas, a gente acha que, de repente, acontece uma coisa, o mundo acabou, nós temos decepções amorosas, nós somos sentimentais. Isso tem a ver com câncer? E depois queria que a senhora colocasse o que quer colocar, e nós vamos abrir as perguntas para as nossas convidadas. Bom, primeiramente, Fernanda, você se despiu, né, e tirou aquela capa cor-de-rosa do Outubro Rosa, que é fiel, verdadeiro. A gente, né, Renata, que somos médicas e lidamos de frente, na ponta, com a doença, a gente sabe que não é cor-de-rosa. A gente sabe que é bem cinza. Tem nada de rosa. Tem mais de 50 tons de cinza, sem aquele gostosão do helicóptero. Então, é bem difícil, é bem difícil. Então, o que eu penso é o seguinte, é real, e a gente tem que aceitar esse luto, né, de você ouvir essa notícia, de você passar pelo processo, de você ter a perda das mamas. Esse é um luto. É um luto, gente. E a gente que lida, a gente que sente o ser humano, que a gente quer médico, que quer ser médico, é cuidar do ser, né? Não é a doença, é cuidar do ser. A gente capta aquela tristeza, aquela mágoa profunda, aquele sofrimento. Então, é dar o tempo para aquela pessoa, para aquela mulher. É entender que ela vai se revoltar, com razão. Eu me revoltaria, mesmo com todo o conhecimento médico que tenho. Porque isso é ser humano. Mas, por isso que a gente tem uma função, todos nós aqui, da gente respeitar esse momento, entender esse momento e, depois, ter mecanismos compensatórios para aquela pessoa voltar, respirar e falar, ok, muda a vida? Muda. Depois que a mulher começa a fazer hormonioterapia, ela fica seca, ressecada. Não, dói para ter relação sexual. Você fica sem libido. Dói para usar lente de contato. Sabe? Você fica com um monte de alergia, você fica com um monte de coisa. Então, assim, muda. O que a gente tem de artifícios? A gente tem um artifício do quê? A gente tem o artifício hoje, graças a Deus, do laser vaginal, que a gente está fazendo demais nas pacientes com câncer de mama, e tem uma resposta legal, pessoal. Então, assim, a gente tem saídas, a gente está procurando saídas, a gente coloca óculos mais legal. Eu particularmente, acho a mulher de óculos linda. Isso é uma opinião pessoal. Não, às vezes ressecamento, não consegue pôr lente. Por ressecamento, entendeu? Então, a gente usa outros artifícios. Realmente pode mudar o corpo, pode engordar. Isso não é... Sendo mulher, a gente é um pouco mais sensível à causa do que um médico homem. Eu estou sendo na real. Não defendendo o feminismo, mas também pontuando que a gente é mulher, a gente sabe, a gente se põe no lugar, a gente tem empatia, a gente se põe no lugar da paciente. Então, isso é real. Então, eu acho que esse Outubro Rosa é muito importante, Fernanda, a gente ter pessoas diferentes nessa mesa. Pessoas que sejam mais românticas, pessoas mais pragmáticas, porque é isso que faz a diferença. Se todo mundo falar a mesma fala, é muito boring, é muito chato e não é construtivo. Eu quero ter um de esquerda, um de direita, uma hippie, uma homo. É importante, gente. É super importante isso.
Mas eu acho que doutora o médico Rita, falando isso toma uma outra proporção. Eu acho que as pessoas, eu acho que é mais importante. Eu vejo assim, os pacientes são muito ouvidos, mas pela aquela história que eu sou máxima, que eu superei, quando o médico vem e fala, eu acho que tem outra proporção. Eu garanto que, se você, né, pode falar, você for contar a verdadeira história de como saiu o Outubro Rosa, você vai ser ouvida. Eu fui cortada, minha entrevista foi cortada. Então, eu falo assim... Não aqui, né? Não, Ah, não bom. aqui. Mas eu quero dizer assim... Será que eu cortei ela? Já Não, fiquei não, preocupada. não. Explicando por que eu saí. Alguém Você sabe aqui é como a é que guia surgiu o tá Outubro cortando Rosa? todo mundo na hora. Sabe a história do laço? Alguém sabe? Quem conta? Eu ou a doutora? Não, pode contar. Não, eu quero dizer o seguinte, porque assim, às vezes a gente... eu estou falando, volto a dizer, para pessoas de um nível melhor, sem preconceito, mas a realidade, a Clarisa pode falar muito melhor que eu, das pessoas que a procuram na Lacan. Tem gente que tem muita dificuldade, é um combo, sabe? A pessoa não tem muito dinheiro, não tem muita informação e tem muito vício, né? A pessoa já vem com uma bebida, com um marido que... Enfim. Então, é um combo mais trágico, né? Então, é mais difícil a gente falar. E quando a gente recebe essas pessoas, acontece muito isso comigo. Eu não tinha rede social antes do câncer, fui criar depois, e a gente acaba fazendo uma rede de apoio e tem um projeto próprio, que é onde eu consigo conversar mais com as mulheres. Elas vêm numa coisa assim... Nossa, o Outubro Rosa a gente vira diva, a gente ganha batom rosa. Não, a gente... exatamente, isso que eu ia falar. Porque essa história de virar vitoriosa, guerreira, todo e aí, mundo é. qual que é a minha Não preocupação? importa. E aí, de tanta gente quem repetida, vai as embora pessoas não é falarem, vitoriosa. nossa, eu vou poder estar nesse calendário lindo, porque a gente teve uma ação agora grande. Eu fui uma das pessoas que posei, vai nua. Uma das fotos mais emblemáticas, porque todo mundo pergunta, mas como é que você fez radical e continua assim? Porque foi minha escolha. Eu quis meu plástico, eu não quis meu oncologista. Quem entrou comigo foi meu plástico. Eu recebi um caminhão de crítica, mas volto a dizer, qual a minha preocupação com o Outubro Rosa? E por isso que eu sempre falo, será que mês que vem a gente consegue aqui falar no Novembro Azul de saúde? Eu quero dizer o seguinte, essas pessoas de baixa renda, de baixa informação, que vem tudo, como eu disse, um combo, vem com uma baixa autoestima também. Elas vêm muito desgraçadas, muito desgostosas, muito preocupadas, e a dificuldade delas é muito maior. Eu cansei de ouvir, oba, Outubro Rosa, eu vou ganhar um dia no Jack Janine, é tudo válido, mas eu achei que estava na hora desse grupo meu saber por que é Outubro Rosa. E eu vejo aqui, o Outubro Rosa, enfim... Em outubro de 90, uma pessoa, a Susan, a irmã dela morreu. E ela tinha prometido para a irmã que iria fazer não ia medir esforços para criar uma fundação que fosse, assim, curar o câncer, né? Quer dizer, já era uma outra coisa. Se a gente cura um outro capítulo. Reconstrução mamária e cura são outras palestras, né? O fato é que ela tinha mais condições políticas, enfim, ela tinha uma rede de política financeira. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? E ela conseguiu fazer essa corrida. Mas, poxa, corrida, maratona de Nova York. Eu falei, vou ter que chamar atenção para essa corrida, porque senão vão vir 3 gatos pingados e eu vou fazer mais do mesmo. O que ela fez? Vou distribuir um laço. Que cor? A preferida da minha irmã, rosa. É por isso que outubro é rosa, gente. Não é porque eu viro diva, porque eu ganho cabelo, porque eu ganho camiseta, porque eu ganho pin. E assim, eu falando aqui, parece não ter sentido. Mas eu garanto que se uma doutora falar isso numa rádio e começar a falar para as pessoas que realmente outubro não é rosa, que rosa é só a cor preferida da doutora, vai ter outro impacto. Mas tudo isso para dizer o quê? É que, assim, tudo bem, eu acho, até quando a gente fala nas palestras, é um start, porque tem o laço rosa, o laço verde, o laço laranja. Então, mas a gente marrom, começou. Assim, a gente começou. Você veja, não tem a gente problema. importou... Qual é a função tudo do bem. laço? É você lembrar da sua saúde. Então, exatamente. Você vai lembrar o ano inteiro. Mas como é o que a doutora falou, às vezes a gente tem um outubro rosa e qual que é, assim, hoje enormemente, se fosse me concedido assim, faça um pedido, tirando os clichês nossos, paz no mundo, família bem, África sem fome, o Rio de Janeiro sem bala perdida, a gente achando que é vagalume, tá ótimo. O que eu desejo fortemente é que cada um de nós saia daqui com a semente, em potência, de que nós somos a nossa melhor escolha. Daí, você sendo a sua melhor escolha, você vai impactar sua filha e seu filho desse jeito. Ninguém vai levantar o bumbum e vai no médico para você. Você sabe que eu faço uma terapia com uma pessoa da constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu amo a constelação familiar, acho muito bacana.
tem me ajudado bastante. E meu terapeuta faz um exclusivo lá comigo, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou te dar uma lição de casa. Eu falei, putz, você não gosta desse negócio de lição de casa, né? Já tenho tanta coisa para fazer. Ele falou, não, é o seguinte, você vai lá na sua casa, você vai colocar para mim 5, 6 coisas que são importantes para você, né? Aí passou uma semana, e aí, você fez a lição de casa? Eu falei, não, não fiz, não. Ele falou, mas eu falei para você fazer. Eu falei, não, tudo bem, Genésio, eu vou fazer a lição de casa, né? Aí fui lá, peguei um papel, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Estava no 7º. Aí, o que é mais importante para você? Aí eu fiquei pensando, tal, aí eu pus lá, família. Segundo lugar, o que é mais importante para você? Aí eu coloquei lá, trabalho. Terceiro lugar, o que é mais importante para você? Assembleia Legislativa, né? Aí eu fui colocando, né? Aí depois eu pus, acho que a minha saúde, né? Alimentação, aí evolução espiritual, sabe aqueles negócios? Síndica do prédio, né? Aí peguei e mandei, sou síndica do prédio, ainda tem isso também. Aí peguei e mandei lá a minha listinha para ele, toda feliz, né? Putz, Genésio, fiz a lição de casa, né? Ele falou, Vanessa... Cadê você? É tudo errado, querida. É você em primeiro lugar. Apaga essa listinha e começa de novo. É você. Primeiro você, lugar. Você. Você, Vanessa, escreve seu nome. Vanessa Você, Carla saúde. Palazzi. Sua saúde, sua alimentação. É você. Depois vem os outros. Então, assim, a gente precisa... Isso não é ser egoísta. Então, ele me fez enxergar que a gente se colocar em primeiro lugar não é ser egoísta, porque se você não estiver bem, você não cuida da sua família, você não vai bem no seu trabalho, você não consegue ser a síndica do prédio, você não consegue nada, gente. Então, assim, muito importante isso que você falou, Fernanda, de se colocar em primeiro lugar. E não importa mais o que os outros falem, o que os outros pensem de você, né? A gente chega numa certa idade, mulheres de 40 ou mais, né? Fazendo já a minha propaganda para vocês me seguirem, que a gente já sabe exatamente... A gente, muitas vezes, não sabe o que nós queremos, mas nós sabemos exatamente aquilo que a gente não quer. E que se danem o que os outros pensam de nós. Nós, em primeiro lugar, sempre. Né? Querida Cláudia, vamos abrir para as perguntas das nossas convidadas? Diga. Isso é sororidade, né? Que a gente trabalha tanto entre as mulheres. Então, assim, na verdade, de repente, a minha fala seja mais direcionada à leitora, porque, assim, de repente, eu seja uma voz isolada, porque eu não sou romântica assim como ela. A gente tem uma afinidade de não romantizar e nem poetizar nada. O ano é um arco-íris. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, janeiro branco. A gente está falando de um ODS, saúde e bem-estar. Quando que a gente vai parar de ter um ano de arco-íris? Porque assim, eu vejo que o ano é um arco-íris porque a gente não lida bem com o cuidado da saúde. Quem aqui trabalha no mundo corporativo? Se você agendar um médico no seu horário de expediente, como é que vão te olhar? Então, me desculpe, a gente não vai deixar de falar de outubro rosa, de setembro amarelo, de novembro azul, enquanto a gente tiver essa mentalidade de achar que cuidar da saúde é errado em horário de expediente. Sim. Que a mulher, às vezes, ela não faz mamografia porque ela é largada com a saúde. Quando ela vê, um ano já passou. Quando ela vê, 6 meses já passou. Quando ela vê, ela está numa situação de um financiamento de apartamento que ela não consegue sair do trabalho. Porque ela coloca o trabalho antes dela. Sim, exatamente. Então, na verdade, eu acho assim, a política de saúde, de visão de cuidado, de autocuidado tem que mudar. Porque aí, quando isso mudar, realmente não vai precisar mais de outubro rosa, nem de setembro azul, nem de novembro vermelho, nem nada disso, porque a gente vai entender que cuidar da gente é necessário. Desculpa, qual é o seu nome? Érica. E tem uma outra coisa, doutora, assim, a minha amiga desmaiou no meu braço. Na segunda cirurgia. Porque Tive uma hipertensão. anestesia muito maior.
Eu tive um pensamento de nervo intercostal. Eu fui para a bomba de morfina e... Pensamento de nervo intercostal. A sorte é que a mãe dela já tinha ido embora. Então, ela levantou, ela não podia, então ela teve uma hipotensão e ela desmaiou no meu braço. Porque eu fui segurar e ela desmaiou. Ninguém me escutou. A enfermeira não me escutava. O médico não escutou ela. Bom, tanto que eu faço Libras por causa disso. Foi só fazer protocolo. É. Chamam, a Nanda, muitas vezes perde a identidade dela, ela se torna um paciente oncológico. Ela não é um paciente oncológico. O câncer não define uma vida. Eu não admito que chamam ela de paciente oncológico. Ela é minha amiga, ela é a Nanda. Eu falo isso aonde quiser, eu arrumo briga. Porque o câncer não define o ser humano como ela é. Porque a partir do momento que chamam ela de paciente oncológico, estão pegando uma doença que sim, faz parte da vida dela. Mas Não, mas só uma parte. Uma pedra de tropeço, como eu falo. me desculpa, assim, é que eu falo, porque assim, eu acho que a gente só vai conseguir realmente atingir esses objetivos que a gente tanto discute quando a gente realmente, é o que a Cláudia falou, É uma mudança de mindset, né? Que falam tanto que nada mais é do que uma mudança de pensamento mas sabe o e que também um acontece pouco da nossa também? cultura, né? pensa que a gente muda falando para 20 mil pessoas. Não, Não, é no meu dia a dia. Exatamente, isso que eu falo. Um monte de funcionário homem e eu libero ele para ir na consulta com a filha e deixar a mulher dele trabalhando. Quando eu não acho ruim da minha colaboradora sair no horário do expediente para se cuidar, eu mudo muito no meu dia a dia. Né? E tem uma outra coisa que ela não vai falar, mas eu vou falar para ela. Eita! Eita! Ela tem um projeto Peraí. que chama Oncolibras. Ah, é. Ah, vocês... É É. a questão da inclusão. Isso porque, quando ela me falou desse projeto, e aí eu acho que a gente precisa realmente começar a olhar para as minorias. Se é difícil para vocês, mulheres que estão na curva, imagina para uma surda, É por isso que... imagina para uma cadeirante. E eu vou falar de um relato que eu vivi no Pérola Bairro, que eu era voluntária lá no Cantinho da Beleza. Chegou uma moça, foi o dia da raspagem dela. E ela sentou assim na mesa e ela falava assim para a cunhada: o que está acontecendo? Ela não sabia o que estava raspando. Eu não sabia que ia perder as mãos. Porque ela era surda. E a cunhada saiu lá fora para chorar. E eu disse assim: o que está acontecendo? Ela falou: ela não sabe o que ela tem. Então, eu vou aproveitar o mas é outro gancho, já que problema. nós estamos numa casa política, dizer que a gente tem total condição de ajudar nesse sentido. Então, gostaria muito de conhecer com maiores detalhes esse projeto de vocês, até porque eu tenho ciência disso e tenho ciência, inclusive, que as cadeirantes só existe um aparelho de mamografia para cadeirante em São cadeirante. Paulo. Só existe um no estado de São Paulo. A gente fala tanto de inclusão, de trazer para dentro, de sororidade, de empatia. Ela participou da exposição, não tinha uma cadeirante. Você acha que nenhuma cadeirante tem coisa? Lógico que tem. Né? Então, assim, o que eu quero dizer, fechando, a fala outubro não é só outubro que é rosa, também não é só o novembro que é azul. Sim. Mas para que isso aconteça, a gente precisa mudar a essência, que é o olhar do autocuidado. A gente precisa entender que no nosso dia a dia, eu não vou mais ficar empurrada se a minha funcionária dizer para mim que ela tem um exame para fazer ou ela tem uma consulta médica no meio do expediente. Entende? Então, eu acho, assim, de repente, eu estou falando essa fala para você, que é uma profissional de saúde, Claro. ou até para a Vanessa, Que ela está dentro, né? Sim, e eu já tinha ouvido falar isso, Isso é e eu acho que nós temos total interesse e total obrigação, né, o deputado aqui, eu já me coloco, falo em nome dele, porque ele tendo essa informação e vocês me passando com maiores detalhes, eu tenho certeza que o deputado vai tomar uma providência, né? Inclusive de apoio a esse movimento que vocês estão fazendo. Como eu disse, o deputado Altair Moraes abraçou a causa do Outubro Rosa e, realmente, essa informação da cadeira de roda, eu já sabia que só existe um aparelho no estado de São Paulo. Quer dizer, é um grande absurdo, né? Então, eu acho que a gente
tem que fazer um movimento nesse sentido. Porque nós aqui, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo de vocês, somos mulheres aqui que pagamos plano de saúde, que temos total condições de fazer um exame, mas quantas e quantas mulheres que não têm? Né? E eu acho aqui que, como uma casa política representando o Estado de São Paulo, nós temos, sim, obrigação de ver essa questão. Então, eu te agradeço a sua colocação, o trabalho da Fernanda, e, desde já, me coloco à disposição de vocês em nome do nosso deputado. Tá bom? Eu queria fazer um comentário. Pode ser? Assim, o que eu acho importante, o que a gente tem feito muito, né? É assim, a Unacan, com essa questão de trabalhar o ano inteiro a informação, a gente já faz parte o ano inteiro desse todo, né? Então, não é que a gente está em Outubro Rosa. E a gente fica realmente assustada com essa posição, de ver que, no outubro mesmo, as pessoas estão procurando a gente desesperadamente para dar palestra, não só a gente, como várias outras empresas. Né? E aí, as empresas também, eu acho que teria que ser uma consciência das ONGs. Né? Não é só... Porque, assim, a ONG, o que está acontecendo? Ela coloca o nome da paciente vitoriosa, ela coloca o nome da paciente... são mulheres de coragem, mulheres que eu sou como é que elas falam? Sou guerreira. Sou guerreira, sabe? Assim, eu fui dar uma palestra uma vez num lugar, assim, quem é você? Como eu me apresentei? Eu sou a Clarícia, faço isso aqui. Todas disseram que eram guerreiras. Todas. Aí eu falei, ninguém é mulher, ninguém tem mãe, ninguém é filha, ninguém tem... Quem é você? Quem é você? A pessoa acaba sendo, por uma mídia que aconteceu, a ser estereotipada de um nome que passa a ser paciente oncológico, mas é vitoriosa. Quem disse que você não é vitoriosa? Quem perdeu alguém da família ou alguém por um câncer, quem disse que essa pessoa que lutou não foi vitoriosa? Não precisa nem ser câncer, né? Não precisa, não, eu estou comentando porque assim, de qualquer coisa, que a pessoa, quem disse que essa pessoa que lutou perdeu para o câncer? Não. Minha mãe, como a mãe da Vanessa, deixou um legado. Gente, quantas pessoas se preocupam em deixar um legado para a vida? Né? O que a gente tenta levar para esses montes de empresas que a gente vai é que o mais importante é você saber planejar a sua vida para cuidar de você e saber que daqui 6 meses você pode morrer? Pode. Mas daqui também 6 meses você pode fazer um plano de vida, de querer ser melhor, de querer fazer exercício, de querer emagrecer, de querer ter um filho. Você vai planejar a sua vida para sempre. O tempo todo você tem que planejar. E aí, quando a gente entra na empresa, a minha fala, como também a de todas que a gente está tentando plantar, por que não empregar uma paciente com câncer? Né? Por que não entender que as pessoas têm que se cuidar o ano inteiro? A gente leva isso para as empresas. Né? Por que você... E as empresas que passam a ser parte da gente, são parte nossa o ano todo. Porque eu não, Clariza, por exemplo, eu não quero só ganhar dinheiro. Você falou, só te cortar um pouquinho. Por isso que quando você falou lá no começo, a gente fala disso todo ano, né? E aí a gente pergunta assim, então, o que foi falado ano passado? Ninguém sabe, né? A gente precisa continuar falando exatamente por causa disso. Mas é que eu falo isso para as pessoas se conscientizarem, mas tem uma mudança, então. Aí a gente tem que prestar uma atenção também na questão de mudança de pensamento e mudança de cultura. A gente vem de uma cultura muito errada, né? Que, assim, o trabalho é o trabalho, não pode ter... A parte pessoal não pode influenciar na questão do trabalho. E a gente está falando agora, nesse nosso novo mundo, vamos dizer assim, de inclusão, de empatia, de humanidade, taranã. Onde é que a gente está indo, né, com relação a isso? Se a gente não continuar falando, a coisa não vai mudar. É porque as pessoas, quando eu falo desse jeito, poxa, quer dizer, a gente vai falar, a gente volta a falar, não tem problema, a gente está aqui para falar de novo. Mas o importante é falar o ano todo, né? E não único, exclusivamente. Eu gostaria só de fazer uma colocação. É saúde, não é só saúde, exatamente. O câncer, é saúde. É saúde, é o autoconhecimento inteiro, é saber de você, se conhecer. Eu até brinco, se alguém já viu aquela bolinha? Outro dia eu fiz essa pergunta. Alguém já viu aquela bolinha que fica em cima da mesa do médico? Uma bolinha redonda? Tem pessoas que respondem sim. Mas qual que é essa bolinha redonda? O que é essa bolinha redonda? Ninguém tem bola de cristal.
para saber de nada, né? Eu falo assim, alguém já viu o médico lá? Olha, descobri isso de você. Ninguém tem a bola de cristal. O médico não tem bola de cristal. Quem tem que se conhecer é você. Se o médico esquecer de perguntar se você tem alguém na família que teve câncer, você que tem que lembrar ele. Você tem que lembrar, o médico também pode errar, pode esquecer, todo mundo é ser humano. Mas a gente se conhecendo, a gente até fala, #pacientes no controle. Né? Você tem que estar no controle da sua vida. Você tem que levantar a bunda da cadeira e ir até lá no médico. A Silvana tinha uma colocação e a Andréia também tem, né? Vamos lá. Por favor. Falar é importante, mas eu acho que a gente aqui, de alguma forma, nós somos influenciadoras no nosso micromundo. E eu acho assim, acho que a gente tem que sair daqui com uma reflexão. O que eu posso fazer no meu dia para mudar. Para mudar. Porque assim, eu acho que só assim a gente consegue realmente mudar. Porque eu sozinha, a gente não vai mudar o mundo e nem a nossa pretensão. Não, é o beija-flor. Não, até porque a gente está falando para convertido mesmo, né? Mas eu acho que a gente precisa sair com essa reflexão, porque às vezes a gente pensa que insistir para a pessoa que trabalha na nossa casa fazer a mamografia, mas ela não quer não. Não, eu marquei para você a mamografia. A gente tem no site, é gratuito. Olha só, a gente tem um site gratuito. Qualquer pessoa pode fazer mamografia na Unacan o ano inteiro. Pode fazer mamografia o ano inteiro, é gratuito. Tem pessoas que se inscrevem e não vão. Então, mas a questão não é, na verdade, não ter a gente vai fazer uma colocação. Deixa elas fazerem uma colocação, gente, só, porque senão a gente vai ficar... Esperando vai lá, todo mundo Sil. falar. Vamos a Sil, depois a Andréia, por favor. Só pegando o gancho de algumas colocações que foram colocadas. Muitas vezes a gente vai, conversa, um grupo lá de 200 mulheres, você fez o autoconhecimento da mama, né, porque... Né, fala autoexame, as pessoas acham que é só um exame. Então, se eu me toco, eu não preciso fazer mamografia, né, que é extremamente necessário. Você fez o autoconhecimento? Não, eu não fiz. Não sabe por quê? Porque eu tenho medo. Então, assim, é importante... Não são só da mama, os ginecológicos também, né, gente? Também. Então, assim, primeira coisa, eu estava uma palestra com 200 mulheres, assim, mais de 100 nunca tinha se tocado. E tem mais de 40 anos. Então, assim, é importante a gente ser multiplicadora dessas informações. Vai, se toca, vê alguma coisa diferente, vá procurar. Independente de você estar vendo ou não alguma coisa diferente, faça mamografia e ultrassom. E outra coisa, isso que ela falou é extremamente importante, porque concentra-se tudo em outubro por conta da história, por conta da história do Outubro Rosa. Quem não sabia, ficou conhecendo. Mas... eu falo sempre, é de janeiro a janeiro, não importa. E é extremamente importante o que ela falou, a questão das empresas começarem a perceber que não é só em outubro que tem que fazer a campanha, fazer uma CIPAT e jogar Outubro Rosa lá dentro, porque a CIPAT é uma obrigação da empresa. Aí pega, vamos unir útil ao agradável, pega a CIPAT e joga, traz alguém para falar cumprir tabela, né, na verdade. Outubro Rosa. Eu acho que é muita falação, que, logicamente, é válido, sempre é válido, e... é importante você ganhar uma camiseta, ganhar o batom, ganhar uma maquiagem, fazer um ensaio fotográfico. Eu mesmo fiz várias vezes. Mas isso daí é só um adendo ali. Na verdade, tem que ser realmente falado de janeiro a janeiro e mostrar para as empresas que você não precisa concentrar tudo em outubro, e nem deve. Dispensa, extremamente importante essa questão de você... apoiar. Dispensa a sua funcionária, o marido dela, para acompanhar. Em janeiro, faz um cronograma. Janeiro, fevereiro, março, abril, e vai. Independente se é outubro rosa, novembro azul, não sei o que lá verde, não sei o que lá branco, tem que ser o ano inteiro. Porque daí você tira aquele peso, teoricamente, do outubro, né? Aquele estigma do outubro. As entidades ficam um pouco menos sobrecarregados, porque senão é tudo em outubro, não consegue dar conta, e precisa, porque estão ali para informar, né? E você mostra a importância de você falar sobre aquilo o ano inteiro. Eu acho que no caso das empresas, se você trouxe um dado bastante grande, de repente pode ser uma ideia até para você, Clarice, que está dentro... Desculpa, André, já vou passar para você. Mas é uma coisa para a gente pensar. Indo, né, em muitos eventos de mulheres e falando muito de diversidade e inclusão, como é que isso começou a tomar uma proporção tão grande? Quando a gente começou a trazer dados.
né? Então, de repente, é uma coisa para a gente pensar assim, não são dados do câncer, mas são dados da saúde. Quando as empresas começarem a ter essa noção melhor de que a prevenção do meu colaborador vai me gerar renda, me gera lucro, ele está mais tempo, eu tenho menos abstenção, menos casos dele ir para o INSS, etc., etc., isso vai mudar. Eu acho que é aí que a gente tem que pegar. Acho que essa, não sei, foi uma coisa que me passou agora, mas é onde a gente tem que pegar e mudar. Se não é outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul, e sim a questão da saúde como um todo, com dados mais específicos, porque daí, sim, o mundo corporativo consegue entender melhor. Andréia, por favor. Obrigada, Cláudia. Eu não vou ser repetitiva, as colegas aqui já colocaram bastante experiência e muita coisa do arco-íris e tudo mais, mas eu queria pegar só 3 pontos, né? Os 2 primeiros esclarecimentos é assim, nem todo mundo perde a mama, né? Eu não perdi a minha mama. Então, por isso, as coisas são diferentes mesmo. Cada um sente de um jeito, cada um leva de um jeito. Então, a minha foi reconstituição e simetrização das mamas, né? Então, só para ficar assim, todo mundo saber quem não teve, enfim, é que cada caso é um caso diferente, então nem todo mundo perde a mama. Não tem a questão da gente, ela começou muito bem, eu achei assim, de falar do julgamento. Cada um é cada um, então cada um leva do seu jeito, com toda a sua bagagem que você tem, né? Seja espiritual, seja emocional, de condições financeiras, emocionais. Cada um leva numa realidade, tem uma história, leva diferente, né? Não tem a questão de... eu acho que quando você fala guerreira, é mais no sentido de estou lutando com isso, né? Então, acho que nada é desmerecedor de nada, sabe? Eu levo tudo assim, todo mundo leva da forma que tem que levar a sua vida, né? Da sua dor, do seu jeito, nenhuma sofre mais do que a outra, né? Não é porque uma demonstra, não demonstra, que está fingindo, que está demonstrando, não está demonstrando. Cada um é de cada um, gente. E, para mim, realmente foi uma coisa muito tranquila, não sem sofrimento, né? Muito problema. Como eu comecei aqui contando para vocês, um dos maiores problemas que é a feminilidade, né? Então, é um grande problema isso. Eu faço aplicação vaginal a cada 6 meses e tal. Mas eu acho que o foco tem que ser, na minha vida, eu levo assim, foco sempre na solução e no ficar bem, e no estar bem. Mas o que eu queria trazer para vocês... e outra coisa que eu queria trazer eu tive câncer com zero de nenhuma probabilidade. Então, era aquela coisa assim, não era obesa, não fazia exercício, não tinha nada do nada. Nenhum fator de risco de nada, né? Meu pai teve câncer de fumar desde os 10 anos de idade, foi câncer de pulmão, então é outra história, nada a ver. Mas o que eu queria trazer para vocês, pegando na linha corporativa, porque eu vivi muito na linha corporativa, a vida de 25 anos no mundo corporativo, fazendo aquela caminhada de analista, assistente para diretoria de recursos humanos, enfim, aquela carreira normal, ascendente, né, de sucesso, aquela coisa toda. Quando eu voltei, eu fui demitida fazendo radioterapia, né? Então, assim, empatia zero, né, no processo. Mas o ponto, para mim, nem assim, eu levei isso para um sentimento, falei assim, cara, faz parte, é da vida e tal. E era uma empresa que eu já não acreditava, não combinava com os meus propósitos. Eu estava basicamente porque o bônus era muito bom, salário muito bom, benefícios muito bons, né? E eu falei assim, eu vou sair, mesmo voltando do câncer, eu falei assim, eu vou sair, mas vou achar outra coisa legal, porque eu sempre me vi no mundo corporativo, né? E foi aí, nessa saída, que eu parei e pensei, né? Da história da startupeira, que eu tenho uma startup, e ela é focada, porque eu falei assim, eu fiz tanta coisa legal para as empresas, sempre fui muito inovadora, saí fora da caixa, tal, criar soluções, meu nome é solução, meu sobrenome é solução e tal. E me veio um insight, quando você faz ociosidade produtiva, né? E aí, então, quando eu estava vendo uma reportagem na Globo News, eu vi o quanto que os malefícios das redes sociais, que tem que ser usada para o bem, mas muita gente se compara nas vidas das redes sociais, né? E eu parei e falei assim, nossa, eu estava no oxigênio aqui, né? Eu quero fazer alguma coisa de forma massiva. O meu propósito é desenvolver o ser humano que desenvolverá o mundo, né? Então, cada um que você desenvolve é uma parcela maior no mundo que você está
contribuindo para o bem-estar da sociedade. E eu vi muita gente adoecer no ambiente corporativo, né? Então, eu falo que o meu câncer ele foi a somatória de vários sapos que eu engoli no mundo corporativo, de várias coisas que eu tive que lidar e que eu não acreditava. Olha né? aquilo E aí que nós eu falei falamos assim, da não parte vou mais emocional. fazer isso. Né? Eu vou trabalhar para que a sociedade, para que o mundo corporativo seja melhor. Então, a Friends Bee, Friends de amigo, Bee de abelha, nessa questão de polinização, a Friends Bee, que é a minha startup, a gente é uma plataforma de saúde emocional corporativa como prevenção dos transtornos mentais por meio da redução do sentimento de angústia. Eu passei uma temporada no Rio, a gente foi acelerado pelo BNDES Garagem, apenas ainda na ideação da plataforma. Agora a gente está no programa também de aceleração do Inovativa. Então, assim, tem realmente pessoas que conhecem o mundo de startup, acreditando nessa ideia, que me deixa muito feliz. Eu estou bastante focada em fazer a Friendsbe dar certo. Agora a gente está em busca dos primeiros clientes. E o que a gente fornece? Uma plataforma onde as pessoas podem se colocar, como é um mundo corporativo, onde as pessoas podem se colocar de forma confidencial, fazerem os seus desabafos, obterem ajuda de todos os clientes da Friendsbe. Não é uma plataforma para uma empresa, ela é aberta, as pessoas entram por meio da empresa, mas ela é aberta para todos os clientes que são clientes Friendsbe, né? E a gente fornece para a empresa, totalmente de forma anonimizada, vários relatórios, o mapeamento da saúde emocional, que vai muito além do câncer, muito além de uma doença. É tudo aquilo que você estava conversando com a Elaine, sobre as questões financeiras que as pessoas têm, ou seja, tudo aquilo que te tira, né? Porque o que é a ansiedade? O que é a ansiedade? A angústia. É uma série de emoções que você não sabe como endereçar, não sabe como lidar. E o ambiente corporativo está cheio disso. Né? A doença é um dos problemas. Você está ansioso porque não consegue levar seu filho ao pediatra, é outro problema. Você não ter dívida, você tem um monte de dívida e não conseguir pagar, é presenteísmo. Você está ali, mas você não está, porque você não consegue dar o melhor de si. Né? Então, a empresa que enxerga o ser humano de uma forma integrada. Então, o cara é meu colaborador, mas ele é um ser humano, em primeiro lugar, e ele está aqui de uma forma integral, com todos os seus medos, receios, angústias, e quanto mais eu ajudar essa pessoa a endereçar essas questões para a solução delas, mais chance ela tem de se vincular à organização, né? De realmente diminuir o seu turnover, diminuir os seus problemas emocionais e físicos, porque tudo aquilo que é emoção, ela passa também por problema físico, seja dor de barriga ou seja um câncer anos depois. Né? Então, esse foi o caminho que eu dei para o meu né, pro meu propósito, efetivamente, tinha uma decisão de trabalhar naquilo que eu acredito, como eu acredito, para o que eu acredito. Né? Então, esse que eu queria, depoimento que eu queria colocar para vocês também. Meninas, nós estamos chegando aqui nos finalmente, né? Infelizmente, nós temos que deixar o auditório, que vai ter um outro evento. A doutora Rita quer fazer uma breve colocação. Você fez a pergunta para mim, eu fui a única que não tive a oportunidade de responder. Mas, em todo caso... Não, assim... Eu sei, meu amor. Eu sei. Não, mas assim, eu concordo piamente no que você fala, mas eu não desmereço as campanhas. Deixa eu te explicar por quê. Eu não desmereço as campanhas. Eu acho que dá voz. Gente, deixa eu comentar, eu estou nisso, no terceiro setor, há 18 anos. Eu vejo o crescimento desse evento de 18 anos atrás e de hoje. Então, eu acho que não tem que excluir. Não é excludente. Você não tem que acrescentar. Então, eu discordo de você. Eu quero o arco-íris. Eu quero, porque dá voz para o Brasil, dá voz para a rádio, dá voz para Facebook, dá voz para Instagram. E a gente precisa. Tem um lado comercial? Com certeza. Vende-se mais batom, vende-se camiseta, mas as pessoas pensam. Existe um alerta, Você sabia, deixa eu te contar como médica, como a gente tem muitas campanhas e tem aumento de mamografias, a gente tem uma incidência tão maior de detecção em dezembro,
porque elas fizeram a mamografia, ficaram prontas, a gente tem um número bem maior de detecção no final do ano. Gente, tem um impacto. Então, assim, não é excludente. Por favor, não pensem nisso. Vamos agregar, mas é fundamental a gente ter as campanhas. De repente, prolongar isso. Gente, nós realmente estamos chegando aqui no final do nosso evento. Foi um belíssimo evento, um debate de altíssimo nível, com mulheres que trazem muito conteúdo, muita informação. Então, já complementando lá o que a nossa amiga falou, seu nome? Érica. Eu acho que a gente sai daqui com uma grande responsabilidade. Como eu disse a vocês todas, eu sou influenciadora digital e eu tenho muito prazer em abraçar essa campanha, até porque as mulheres de 40, como nós falamos no início, né, elas têm uma incidência muito maior do câncer, né, de mama. Então, não só eu, como todas nós, hoje em dia, somos influenciadoras digitais. Somos influenciadoras de pessoas, né, independente se nós estamos na rede social ou não. Então, eu acho que a grande mensagem que fica desse nosso evento é que nós estamos aqui também para alertar as nossas amigas, as nossas funcionárias, as pessoas que a gente conhece sobre a importância. E por isso que eu acho tão bom e tão relevante que a gente fale das nossas dores, daquilo que nós passamos e que sirva de exemplo para tantas outras mulheres. Quero agradecer aqui a presença da doutora Rita Dardes. Muito obrigada, seus ensinamentos, as suas explicações foram muito relevantes. Adoramos ouvir a história da nossa querida Silvana, que também tem uma história de uma mulher guerreira que venceu e que conquistou agora, que tem um grande presente que a vida lhe deu, que é a nossa querida Maria Vitória, que eu quero conhecê-la. A minha querida amiga Clarísia Ramos, da UNACAM, esse instituto fundado pela mãe dela, que ela deu continuidade, um instituto sério, um instituto que tem um trabalho muito bonito com mulheres. Parabéns, Clarísia, saiba que eu sou uma grande admiradora sua. Agradecer a nossa querida Fernanda Mazzi, muito obrigada pela sua história, por compartilhar. É um grande ensinamento, pode ter certeza que você vai, com isso, ajudar muitas mulheres, né? A Andréia Destre, parabéns também, quero seguir e conhecer mais sobre o seu trabalho. Acho importantíssimo quantas mulheres que sofrem no seu ambiente de trabalho caladas, né? E eu acho que a gente tem às vezes a gente guarda muito com a gente e isso realmente pode se transformar num câncer. Então, eu acho que essas nossas dores têm que estar sempre muito bem resolvidas. E, claro, agradecer a nossa querida Cláudia Pirani pelo seu brilhantismo, por como ela conduz a BPW. E, lógico que eu não poderia deixar de agradecer, ela que está aqui sentadinha me olhando, a Vera. Sabe por quê? Porque foi você que me apresentou a Cláudia. Então, vou pedir uma salva de palmas para você. E para todas vocês, mulheres, que fazem a diferença, que vieram hoje aqui participar desse bate-papo gostoso e que, com certeza, a gente vai sair daqui com alguma coisa que nos acrescentou, alguma coisa bastante diferente. Encerro aqui, deixando o nosso gabinete do deputado Altair Moraes totalmente à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, para receber projetos, ideias, sugestões, reclamações, né? Nós estamos aqui numa casa política justamente para que a gente possa fazer política em prol da nossa sociedade. Então, deixo aqui um abraço, um beijo carinhoso e meus agradecimentos a todas vocês também. Tá bom? Obrigada, menina. Claro, vamos fazer a nossa foto oficial. Lógico. A gente fica aqui, vocês vêm aqui.